Estúdio Eu e Ela apresenta. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha. E eu sou a Diana Cunha. Hoje vai ter polêmica? Eu acho que sim. Será? Será? Acho que A sim. gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece na universidade, que tem gente que finge que não vê, né? Isso mesmo. Quem é a Principalmente convidada? na Universidade Federal. Verdade. Em todas, né? Eu ia falar do Rio, mas Você em colocaria nossas filhas para uma universidade Atualmente, federal não. hoje? Hoje não. Por Quem quê? sabe eu saio daqui com uma cabeça diferente hoje, né? Eu Não acho que sei. você vai ficar mais assustada, não vai não? Vai falar, não, é melhor não colocar. Talvez. Quem é a nossa convidada? A convidada de hoje entrou na universidade com um sonho e encontrou um pesadelo. Foi ameaçada, perseguida e cancelada por pensar diferente. Não ficou calada, ganhou na justiça e hoje é historiadora formada e vice-presidente do PL Jovem do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda ao Eu e Ela podcast, Júlia de Castro. Bem-vindo, Ju. Muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Estar Não, aqui. o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Obrigada. A Júlia veio meio que, a gente comentou fora aqui, transmissão de pensamento, né? É. A gente Tinha que estar aqui pensou, hoje. convidou e ela veio por um outro caminho. Caramba, olha como é que é forte o negócio. Foi destino. Era para ser. Era pra ser, verdade. Mas antes de começar, só pedir pra você que tá aí assistindo, não deixa de se inscrever no canal. A gente tem uma estatística que 80% das pessoas que assistem um episódio, assistem um corte, não é inscrita. Então vai lá, se inscreve, Vamos deixa seu mudar like. isso agora, por Verdade. favor. Ajude a gente aí. Isso aí. E agora, seguindo o nosso roteiro padrão, pra ela não esquecer... Isso, pra eu não esquecer o presente Ai, obrigada. do Eu e Ela. Posso abrir? Pode. a gente deve. avalia o convidado se ele abre ou não, entendeu? É, pra se Do inscrever. Pra se inscrever. Espero que você goste. Ai, que Quando graça. for passear na praia. Total fazer exercício. Eu ia Isso. falar isso, é um incentivo pra você fazer uma caminhada, pra você correr. É por isso que eu ainda não tenho uma. Eu vou passar, é verdade, né? Eu vou passar a ter pra poder voltar a fazer isso. Tá certo. Ô, Júlia, vamos começar aqui. Claro. Você entrou na Unirio, né? Isso. E qual que era o seu sonho quando você entrou na Universidade Federal? E quanto tempo isso passou a virar um pesadelo na sua vida e na vida, provavelmente, da sua família, né? Então, eu passei na universidade em 2020, né? Sempre fui apaixonada por história, desde sempre, assim. Eu era aquela pessoa que nunca estudei para prova de história, sempre tirei 10. Minha área era humanas, né? E aí, em 2020, né? 2019, eu fiz o vestibular. E quando fui para... Enfim, a gente coloca os cursos que a gente quer. Minha mãe não pensava que eu gostaria... Ela sabia que eu amava história, né? Mas ela não pensava por uma questão de planejamento de futuro que eu ia querer levar isso para frente. Até porque a gente sabe que ser professor no Brasil é uma profissão desvalorizada, aquilo tudo. Então, ela achava que eu ia fazer direito, prestar um concurso. Tipo assim, ela deixou você entrar, mas tipo, daqui a pouco você... Ah, ela vai desistir? Não, na verdade, quando a gente foi meio que botar os cursos, a opção era direito. Minha mãe achava que eu ia, como eu era já de humanas, né? Eu não era uma pessoa assim que faria engenharia, nada disso. Ela achou que a minha opção era direito. E de fato, era uma das opções, mas assim, pra agradá-la, assim, no roteiro de futuro que ela tinha escrito pra mim. Mas o que eu queria fazer era história. E eu lembro a gente botando os cursos, eu falei, mãe, eu queria fazer história. Ela, história? Tipo, sério, minha filha? Eu falei, mãe, é o curso que eu queria fazer, enfim. Aí coloquei no SISU, então, a história. Fui aprovada. Só que, de certa forma, eu já sabia como a universidade funcionava na questão ideológica. Por quê? Porque como eu fui aprovada durante a pandemia, demorou 1 ano para as aulas começarem. E ali eu já tinha interesse por política. Então, eu tirei aquele ano meio que para estudar, né? Assim... fui estudar sobre tudo, sobre conservadorismo, sobre comunismo, sobre todas as linhas de pensamento, ideologias, enfim, filosofias que tinham, até que eu me deparo com uma pessoa chamada Olavo de Carvalho, que falava mais sobre a questão da degradação das universidades. E ele já falava sobre o movimento que existia na universidade, que era o que das pessoas que pensavam diferente, entravam numa esfera chamada espiral do silêncio, que é quando você não fala suas opiniões para poder conseguir se graduar. Só que, enfim, ele falava as coisas como se fosse, assim, muito
sabe assim, brutas, né? Como se realmente os comunistas estivessem lá. E estavam, né? Mas, Aí você não tá acreditando, né? Estavam ou não? Estão. Estão, exato. Só que eu ficava assim, gente, será que... Vamos lá, eu tinha sido aprovada, até então minhas aulas tinham começado. Aí eu lendo os livros, gente, será que é assim mesmo? Meu Deus. Aí assistia vídeo, gente, será que é assim mesmo? Meu Deus. E até então, assim, não tinham tantos casos de perseguição, não tinham tantas pessoas que iam na universidade mostrar como elas eram pichadas. Era 2020, né? Pandemia. Então, o que eu tinha mais era meio que aquela referência dele, o que tinha acontecido com a Ana Campanholo, que ela também tinha sido perseguida no mestrado. O Nicolas também sofreu uma perseguição também na Faculdade de Direito, na PUC, lá em Minas. Mas até então, achavam que eram, sei lá, situações pontuais de pessoas que já eram muito politizadas. Até que minhas aulas começam em 2021 e eu percebo, assim, categoricamente, era tudo e mais um pouco, e até pior do que eu imaginava. Ficar lá durante 4 anos não é só você aprender, literalmente tudo do avesso, mas é aprender isso chancelado por um doutor naquele assunto, que se sente um cientista, assim, né? Uma pessoa autoridade intelectual naquilo ali, e que tem o poder de influenciar a vida, assim, de milhares e milhões de pessoas, porque o artigo que ela publica vai pro mundo inteiro, e as pessoas começam a usar aquilo ali como referência de verdade. E aí você lê aquilo ali, você vê que não tem nada de verdade. É bizarro, você vê o que tá ali, e aí você vê a realidade, você fica, mas isso aqui não é verdade. E, assim, é tratado como uma verdade científica, isso que é o pior, né? Como se fosse uma lei, né? Uma lei, assim, da ciência, assim. E não é só isso. Porque eu acho que essa é a parte mais bruta, porque você tentar combater, como eu falei, uma coisa que é instaurada como verdade já é muito difícil. Mas o ambiente, as falas... Eu lembro a primeira vez que eu pisei na faculdade. Eu fui entregar meus documentos. E aí, meu diretor sai da sala dele, ele era deficiente visual, e ele sai reclamando sobre pronome neutro, porque todo mundo na faculdade já estava falando em pronome neutro, e o celular dele não conseguia ler para ele, porque o celular lê pro cego, né? Então, tipo, você não conseguia ler, decodificar o pronome. Aí ele, porque o pronome é muito não inclusivo, meu celular parou de ler pra mim, enfim. Aí eu também sou contra o pronome neutro. Aí ele, sabe outra coisa que eu sou contra? Eu sou contra o aborto, porque se o aborto fosse legalizado, eu não estaria aqui, porque eu sou deficiente visual, né? E as pessoas minha mãe poderia descobrir isso na gestação e poderia ter me abortado. Aí eu falei, eu também não sou contra o aborto. Achando que eu tava ali... Eu não sei, gente, só fui entregar meus documentos pro secretário, ele sai falando isso e eu entro nesse assunto. Aí ele, mas eu sou comunista, tá? Tenha bem claro que eu sou filiado ao Partido Comunista, que são essas duas coisas que eu discordo da esquerda, mas assim, eu sou ferrenhamente de esquerda. Aí eu, puta merda, pra que eu saí falando que eu, sabe... Aí eu, não, professor, tudo bem e tal, eu já chamava de professor, porque além de diretor e professor. Você já marcou um xizinho, né? Deixa eu ver quem que é essa menina aqui. Aí eu lembro que quando o secretário foi devolver meus documentos, ele falou baixo assim, por favor, não muda. Aí eu falei, como assim é ele? Não muda, porque eu vejo meninas chegando igual a você, e em 2 semestres elas já rasparam o cabelo. Caraca, que maneiro, hein? Já gostam de menina, já odeiam os pais, já, tipo assim, mudaram completamente. Porque o secretário também era de direita, só que era como se a gente fosse judeu na Alemanha. Tipo assim, a gente falando baixinho, não, você pode ter certeza que eu não vou mudar. Normal você viver assim com medo dos seus pensamentos, como se você fosse assim um criminoso, sendo que as ideias que você defende não são nefastas. Meu diretor, ele tinha a coragem e segurança de falar abertamente que ele era comunista, que ele defende uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, que instaurou ditaduras sanguinárias ao redor do mundo inteiro. Mas eu, que defendo a liberdade, a prosperidade, o livre mercado, a democracia, eu tenho que ter medo dentro da universidade, porque eles colocaram rótulo em mim de que eu sou fascista. É absurdo. A minha mãe é professora e ela me conta também, assim, que... E ela é de direita. Então, tem muita coisa que ela não pode dar a opinião dela. Ela fica calada, porque senão... A liberdade de expressão é restrita. Só que eles podem falar abertamente, assim, eu sou a favor do aborto. Tipo assim, é bonito falar que você é a favor da morte de bebês inocentes no ventre, só que a gente falar que é contra é radical demais, que a gente quer controlar o corpo da mulher. Quando, na verdade, a gente não quer controlar o corpo de ninguém. Ela que tem que se cuidar para não engravidar, né? E como você fazia para ter boas notas com aqueles professores que já sabiam que você era de direita? Então, no início, ninguém sabia que eu era de direita até a perseguição. Então, eu fazia trabalhos
comunista. Você ficou Aham. quanto tempo, assim, sem as pessoas saberem que você era... 2 anos. 2 anos. Porque eu comecei as aulas em 2021 e eu fui perseguida final de 2022. Então, E por que as foi pessoas quase- ficaram sabendo que você era de direita? Porque chegou o período eleitoral, eu já tinha um cuidado muito grande com a minha figura na faculdade. Eu fazia o que o Olavo falava sobre a espiral do silêncio, sobre se formar e ter o seu diploma para poder depois impactar a vida das pessoas, né? Quando eu falo milhares, é porque assim, um professor tem contato ao longo Sim. da carreira com centenas e milhares de jovens, então impacta muito, né? O professor, ele é admirado, ele é benquisto, ele é visto como uma autoridade. Perdão, eu até esqueci que você perguntou. Não, como é que você fazia Ah, tá, as pra- notas. É. Os meus trabalhos eram assim, meu CR, né, que é o nosso coeficiente de rendimento era alto, porque eu fazia trabalho de esquerda. Minha mãe não conseguia ler meus trabalhos, porque ela falava, Júlia, que isso, é muito comunismo. Eu falava, mãe, mas... É o E eu que só é tirava ensinado, 10, né? juro. Eu falava bem de Marx, tudo que os professores... Aí eu lembro que teve um trabalho que eu fiz, que era, Ah, sei lá... Como que eles descobriram? É. Aí eu tinha um cuidado muito grande. Eu tinha um nome na rede social que era Júlia de Castro, e na faculdade eu usava meu outro sobrenome. Além da faculdade estar na época de usar máscara, eu tinha bloqueado todo mundo da minha faculdade na minha rede, Olha porque que assim, situação. parecia que minha rede era o lugar que eu tinha para meio que respirar, né? Era onde eu não chegava e falava sobre, sei lá, política cotidiana, sei lá, o que aconteceu hoje no governo. Eu não falava isso. Mas eu chegava e falava assim, hoje eu vou contar a verdade sobre Marx. E aí eu falava o que eu achava sobre Marx. Eu falava assim, hoje eu vou falar o que aconteceram nos países que aderiram ao socialismo. Tudo que eu aprendi é diferente na faculdade. Minha rede social era o lugar que eu falava quem eu era. Aí chegou a época de eleição. Obviamente, eu já era uma pessoa politizada, assim. Em 2021, eu já tinha ido pra Brasília, em manifestação sozinha, com 19 anos. Eu já gostava, né, desse mundo, desse universo. Só que eu tinha essa cautela por conta da universidade. Aí alguém me descobriu que eu era de direita, descobriu que eu votava no Bolsonaro e botou no site de fofoca da faculdade. Com tudo, com todos os meus sobrenomes, tipo, Júlia de Castro, botou o nome do conseguiu meu prédio, descobrir a quem minha... fez isso? Não. A pessoa que colocou no grupo né, que nem um grupo, né? Um Instagram, um Twitter, uma rede social da faculdade, eu não sei quem é. Mas quando botou lá, todo mundo... Foi, tipo assim, literalmente a faculdade inteira Eu fico sabia quem eu imaginando era. você chegando na sala de aula no dia após isso. Não, então, como é que foi? Eu abri meu celular e eu tava fora do grupo da turma. Eu falei, me tiraram? O que aconteceu? Aí, eu não tinha entendido ainda, né? Aí, quando eu abri o Twitter, que hoje em dia é o X, né? Aham. Já tava xingamento já dos meus colegas de classe na minha rede já. Tipo assim, eles foram na minha rede e começaram a me xingar. Você nunca mais pisa aqui, você vai pisar aqui, a gente vai te agredir, tua graduação tá acabada, esquece, tudo que vai conseguir teu diploma. E não eram assim, robozinhos da internet, eram meus colegas de classe. Você conhecia, sabia quem era. Era. As pessoas, tipo assim, com o perfil assim, fulaninha, História Unirio, meu período da minha turma, tava inscrita na mesma matéria do que eu. Elas chegavam a botar, tipo, você não vai vir mais na aula de América 3, que era a matéria que a gente fazia juntos. Mas assim, pensa que era várias, porque eram as pessoas da minha turma, do meu curso e de todo o prédio de Ciências Humanas, quiçá da universidade. Aí eu falei, gente, ferrou, acabou pra mim, né, na minha cabeça. Game over. Aí minha mãe falou, não, nada a ver. Não, porque minha reação foi chorar, ficar nervosa, fiquei bem mal na hora, desesperada, meu Deus, acabou. Aí minha mãe, não, isso tá errado. Ela falou, você não pode ser perseguida por ser de direita. Tipo assim, é seu direito estar na faculdade. Não. Ela meio que me mandou levantar a cabeça, sabe? Ela, nem que eu largue meu emprego pra você ir na faculdade, tipo, pra te acompanhar todo dia, né? Até você se graduar, você vai se graduar. Porque é seu direito. Porque a gente paga por essa faculdade. Ela bota isso na sua cabeça. Metade da população brasileira é de direita. E o dinheiro dos impostos dessas pessoas vão pra lá. E elas querem ver você lá. Eu falei, tem razão. Aí enxuguei meio que as lágrimas. E aí eu fui fazer um boletim de ocorrência, né, de crimes digitais, e fiz só que isso era na sexta. E aí eu tinha uma amiga que era advogada, e ela falou pra eu fazer um vídeo. Eu já fazia, né, como eu falei, vídeo pra rede social. Só que ela falou, faz um vídeo falando o que você tá passando. Porque até o processo policial andar, isso não vai pedir que eles tentem te agredir. Porque eles vão ficar, tipo, com medo, né? Não vão... Tipo, documenta, né? Exato. Deixa público. Isso. Aí ela, se eu fosse você, eu tornava isso público. Isso na sexta, que foi quando aconteceu toda a perseguição. Aí eu tava meio mal, assim. Eu não tava, tipo, não vou gravar, não sei o que. E aí minha mãe, na época, meu noivo, que hoje é meu marido, ficaram falando, não, Júlia, grava. Aí eu gravei no sábado à tarde, ou seja, na segunda eu já tinha aula.
Gravei no sábado à tarde. E bloqueei o telefone. À noite, quando eu abri o telefone, eu tinha 20, 30 mil seguidores, já não vou lembrar. Eu tinha uma quantidade boa que eu fazia videozinho mesmo, assim, falando de história, essas coisas. Mas não falava que era aluna da Federal, nada disso. Eu tava, sei lá, com 180 mil seguidores já. Tipo assim, a história tinha dado um boom. Quando eu abri o Twitter, já era mais gente me protegendo do que as pessoas que estavam me xingando, as pessoas que estavam me xingando, me chamando de bueiro. Eu tô cortando aqui o que... Pra não falar os palavrões, né? Mas assim, já tinham bloqueado as próprias redes, porque o apoio popular foi muito bom. Foi muito bom. Aí foi ali que eu falei, cara, então... É engraçado isso, né? A esquerda, de fato, é uma minoria barulhenta. Nós somos a maioria, só que a gente é silencioso. Quando eu falo que a gente é silencioso, é porque a gente tá preocupado em criar nossos filhos, viver a nossa vida, com o nosso trabalho. E eles não, eles estão preocupados com a militância deles. Então, eles parecem, como eles ficam juntos, eles parecem ser muitos. Mas hoje em dia a rede social mudou o jogo, né? Mostra que a sociedade civil tá do nosso lado. Pela rede social, eu acho que a direita é até a maioria. Eu acho, não tenho certeza. Mas pelo agito, pelo o barulho, a esquerda, eu acho que ela se torna maior. Falou tudo. É assim. Tem essa A gente que é aqui do Rio de Janeiro, se a gente for parar pra pensar, quantos atos tem da direita num ano? Né? Ou aqui em Copacabana, ou em qualquer outro lugar que seja. Eu tô falando manifestação. E quantos atos a esquerda faz ali naquele Largo da Cinelândia? Com sindicato, com tudo, eles são muito mais assim. Tem uma frase da Margaret Thatcher que fala, né? Os socialistas acordam cedo para trabalhar na sua revolução. Nós temos que acordar mais cedo ainda para defender a liberdade. Porque eles são empenhados naquilo ali. Eu fiquei 4 anos na faculdade. Eu via como é que eles eram. Eles saem da aula, eles ficam ali, dando panfletinho de militância, aí depois eles fazem simpósio, eles fazem reunião, eles fazem sarau, tudo. Também, né, gente, ganhando um auxílio universitário. Auxílio militância. Tem gente com 50 anos ainda na Federal, né? Tem, mas... Gente, se a gente for destrinchar não se forma aqui nunca, né? nas perguntas... A gente não sai da Federal, né? Se eu for contar... O que eu já vi meu diretor, a gente numa aula... de iniciação científica, ele falando, fulano, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa para você se formar, você vai fazer 15 anos aqui. Aí eu, peraí, 15 anos? A gente tá em 2021. Aí o cara entrou, tipo assim, lá em 2000 e bolinha, sabe? 2009, sei lá, enfim. Tipo, não era nem nascida, né? Não, era criança, o cara tá aqui até hoje. Não se formou. E o cara tava na aula falando de uma viagem que ele tinha feito pela faculdade para um país socialista, que era a Nicarágua, que passou por uma revolução comunista, né? E para entender como é que a revolução aconteceu lá, para implementar aqui no Brasil. Eu falei, peraí, como assim? Que loucura. Que loucura. Mas aí, nesse caso, eu acho coerente. Mas com o nosso dinheiro? Porque é o que ele acredita. Eu não acho coerente ele ir para os Estados Unidos curtir férias. Mas ele ir para um país que já é comunista, para ele aprender algo e ele querer fazer, eu acho legal. Não, mas assim, o problema é que com o nosso dinheiro é financiado pela errado. Universidade. Entende? Eu sempre falo isso também, eu não tenho problema em você ser de esquerda. Agora, você ser de esquerda financiado com o meu dinheiro e eu não poder ser de direita aqui dentro, é isso que eu tô te falando. A faculdade nunca vai promover uma viagem para os Estados Unidos. Sim. Porque quando fala de Estados Unidos é só para demonizar. Sempre. Ô, Júlia, de todas essas ameaças, teve alguma assim que você falou, cara, eu não vou nem botar o pé na rua? Que você sentiu medo mesmo por dentro, assim? Senti, porque eles falavam de agressão física, né? De pegar... Mas chegaram a te agredir fisicamente? Não, nunca. Mas teve uma que eles falaram que eu ia ser tão socada, né? Falavam, a gente vai te socar tanto que você não vai nem saber quem te agrediu, não vai saber nem de onde veio o soco. Aí essa me deixou Como é que você fez pra ir pro colégio, assim? Quando eu voltei, eu fui com Alguém foi com você? Minha mãe e meu noivo, na época. Nos primeiros dias, eles me acompanhavam. Aí depois meu avô foi me acompanhando. Mas todo dia tinha que ir, ficar do lado de fora, te esperando? O campus é grande, eles ficavam no alguém falava prédio. alguma coisa? Já invadiram minha sala. Sério? Sério, com blusa do Lula em verde, amarelo e tudo, pra me xingar. Já tava assistindo a aula, a menina que tava na minha frente virou e falou, você é a Júlia, né? Aí eu te odeio, mas assim, você não tá tendo ideia, eu te odeio com todo o meu ser, eu não queria que você estivesse aqui. Entendeu? Pra mim, você é o estrume da sociedade. E virou pra frente e continuou a aula. Aí já teve também, eu tá na aula, aí a menina vai falar assim, mas já tava do meu lado, Júlia, a gente não te odeia
só porque você é de direita. A gente te detesta porque, além de você ser direita, você ainda vota no Bolsonaro. E a gente não pode aceitar que existe uma pessoa desse jeito aqui dentro. A gente não vai aceitar você aqui. A sua presença aqui é intolerável. A gente não quer você aqui. Como Aí que eu trabalhava atualmente, Júlia? olhava e falava, cara, eu tô aqui pra estudar. Eu passei no... Juro, bem assim. Óbvio que por dentro, tipo, caraca, eu tenho 20 anos, eu sou odiada por pensar diferente. É muito mais fácil, então... Porque para um jovem tem essa briga mental. Será que eu abro mão, então, das minhas convicções e acredito no que eles estão falando só para ter uma graduação tranquila? Mas jamais conseguiria, porque as minhas convicções não foram adquiridas do dia para noite, né? São difícil valores... conversar, né? São princípios, assim, que para mim são inegociáveis. Então, eu olhava e falava, olha, eu tô aqui para estudar. Se você discorda de mim, vai lá votar no Lula dia tal, que estava entre o primeiro e segundo turno ainda. Mas não tem nada a ver com isso. E aí voltava a escrever meu caderno. E outra curiosidade surgiu, e o professor? Muitos professores nem tinham, tipo, pareciam que estavam até felizes de quando invadiu minha sala. No meio da aula dele. Mas te alfinetavam? Numa Não. aula ou outra? Ou não? Tocava aula normal? Não, tocava aula normal. E isso eu não... Menos realmente, mal, né? Por parte do... Bom, eu sei que tinham professores que eram mais militantes, mas os meus docentes, assim, por quem eu passei, até os mais militantes foi até... Eu acho que Deus até fez isso de uma forma boa. Porque os mais militantes eu tive antes de me graduar. Antes de me graduar, não. Antes da perseguição. Depois da perseguição, todo mundo que passou pelo meu caminho eram mais tranquilos. Eram de esquerda. Mas não eram pessoas que me levantaram pra me defender. Foi o que eu te falei. Invadiam minha sala, ficavam sentados só olhando a situação. Poderia até falar, pelo amor de Deus, sai daqui. Esse é injusto, tô dando aula. Não, deixavam. Eu que tinha que meio que, tipo, ignorar. Porque quando você ignora, eles vão brigar. Eles queriam que eu fosse a Bolsonaro que eles me chamavam disso, inclusive, Júlia Bolsonaro, da faculdade. Eles são, né, a esquerda, o comunismo, e eu sou o antagônico ali dentro. Então, qualquer faísca que eu desse pra eles, era o que eles queriam, entende? Porque eles já chegavam gritando, fascista, não sei o quê. Se eu falasse, fascista é você, comunista, não. Então eu ignorava. Porque ignorando, eles vão ser esquecidos, entendeu? E era o que acontecia. Eles gritavam o tempo todo, imagina, gritando, não podem me agredir. Ouvido ali, Aí eu tô olhando pra frente. Uma hora eles param e saem. Era até... Me acostumei depois, assim. Era que nem aqueles cortes que a gente vê do Big Brother, né? Que a pessoa começa a gritar no ouvido da outra, mas não pode agredir, aí fica gritando. Assim mesmo. Assim mesmo. Que loucura, né? 7 horas da manhã. Nossa. Juro, assim, gente, tudo isso que cansativo, por um diploma. Mas aí era questão de honra também, né? Total. Não, eu assumi um lema, que era assim, desistir não é uma opção. Fala assim, desistir não é uma opção. Verdade. E eu não era uma causa, né? Não, e o pior é que, tipo assim, os comunistas tudo playboy aí da Zona Sul, aqui do Rio, ia pra faculdade de bicicleta elétrica, dava pra ver que, tipo assim, os pais bancavam. Eu vinha lá da Zona Norte, pegava um metrô lotado da linha 2 da Pavuna, ainda pegava um ônibus pra chegar lá, ainda invadirem a minha sala e ficarem pipocando no meu ouvido porque eu era de direita, sabe assim? Mas se bobear, os pais não eram de direita, não eram de esquerda. Muita gente lá, eu vi muita gente assim, antes até de ser perseguida, que eu ia no bandejão, via muita gente falando que detestava os pais, que ia sair de casa pra morar numa república, mas tem muito pai também que às vezes é progressista, né? Mas eu via muita gente que passava 2 semestres e falava, eu odeio meu pai é um Uber bolsonarista nojento, juro. Aí foi ali que eu via, tipo assim, gente... É muita inversão de valores. Porque, assim, dava vontade de falar pra essas pessoas que falavam isso, que é até uma menina específica, só que eu não vou citar o nome dela, né? Essas pessoas, elas só te amam porque você tá concordando com elas, porque você tá pensando igual a elas. O seu pai não, o seu pai te ama mesmo você discordando, sabe? É um amor incondicional. E era isso que vinha na minha cabeça. Eu falava assim, se eu falar que eu acredito no que esse grupo diz, eles vão me amar por conveniência. O amor da minha família não, é independente de quem eu sou, do que eu penso. Então, assim, é melhor eu acreditar no que eles acreditam do que essa galera acredita. E como minha família já era de direita, aquilo tudo, eu... Essa doutrinação na escola, nas universidades, ela ainda existe, né? Existe. Você acha que vem piorando? Depende, ou melhorando? Eu comecei a passar por essa questão doutrinatória já no ensino médio. Muito latente, inclusive, assim. Talvez até mais constrangedor aqui na faculdade. Porque na faculdade existe uma hegemonia de pensamento comunista. Então, não existe ali uma exposição do outro lado, sabe? Não existe ali um confronto, porque eles acham que eles estão num lugar de conforto total. Então, na faculdade, quando você pisa lá, na cabeça de todo mundo que tá ali, é como se fosse uma premissa todo mundo ali ser de esquerda.
Então, eles se sentem num ambiente muito seguro. Então, quando o professor tá lecionando e ele chama o Bolsonaro de fascista, inclusive, a minha primeira aula foi assim, o professor entrou e falou, bom dia, todo mundo aqui tem em mente que o Bolsonaro é genocida e fascista? Então, bora começar a aula. Muito natural, é muito natural. Juro, muito natural. Já vi professora minha falando que o sonho dela é que um dia tem uma revolução cometida no Brasil, que ela vai botar todo mundo de direita no paredão de fuzilamento e os alunos todos começarem a aplaudir. Ela fala isso. Então, assim, é como se fosse um espaço onde essa é a hegemonia. Seguro e confortável para eles. E na escola, não. Foi o que eu te falei. Na escola era uma situação mais de exposição. Eu acho que até porque os pais influenciam mais, não só a escola, como os alunos, os filhos também. Então, assim, já tive situação na escola do professor pedir para levantar quem era de direita. Quem é de direita aqui? Levantar eu e mais um. Sabe? É constrangedor isso. Já tive situação na escola do professor virar e falar que uma mãe foi criticar ele por ele falar de política em sala. No caso, era a minha. Porque ele era um professor de química. Minha mãe falou, tô pagando pra ele dar aula de química, não pra ele falar mal do Bolsonaro. E ele falar que uma aluna tinha destruído o relacionamento dele com a turma. Quem era a aluna de direita da sala? Eu. Porque foi a única que levantou. Era eu e mais um que tinha levantado. O menino falou, não fui eu. Aí sobrou pra mim. Então, assim... Só que quando você fala se piorou, talvez no âmbito do ensino médio, da educação infantil, porque hoje em dia já na educação infantil existe, né? Tenha piorado, porque eles estão numa situação de insegurança. No sentido universitário, eu acho que a gente está passando por uma transformação gradual. E aí, eu acho que por isso que eles estão mais agressivos. Porque eles já perceberam que, assim, o povo acordou, sabe? Se eles não dominarem aquilo ali, daqui a pouco eles perdem, né? Então, quando eu entrei, ele se sentiu muito, foi o que eu te falei, muito seguro, não tinha... É muito normal, né? Natural. Agora, exato. Agora não. E eu não sinto... Eu me formei, mas eu conheço pessoas que ainda estão dentro da universidade, passam por suas dificuldades, mas falam, cara, mudou muito. Porque de pouco a pouco eles estão percebendo que tipo assim, se eles não começarem a mudar, tipo assim, o confronto não vai acabar. Porque um dia eu era a única direita de todo o meu curso. Passou o meu semestre, entrou mais gente, né? Porque todo ano abre vaga, deve ter entrado 5 de direita. Depois 10, depois 20. Exato. Você vai acabar sendo uma referência para quem tá vindo. Né? Exato. Eu passei por uma situação com meu filho, hoje ele tem 14, mas acho que ele tinha 11. No colégio, parecida. Assim, parecida. Na época de eleição, a professora começou a falar do Lula. Eu, cara, mas o que tem a ver isso com matemática? Ele, pai, do nada ela começou e tal, perguntando quem os pais... Aí eu fui na escola, falei, cara, olha só, independente do lado político dela, do colégio, o meu, que é o que pouco importa, eu queria que ela se limitasse só da aula de matemática. Aí o diretor, mó vaselina do caramba, mó vaselina. Não, pode deixar, que isso não vai mais acontecer, que bababá, que bebebé. Aí eu fui acompanhando. Aí um belo dia, eu falei pra ele assim, leva o teu celular e deixa gravando a aula inteira. O dia seguinte, cara, ela detonou ele. Falou que... começou a dar esporro nele do nada, de uma situação que ele tava falando. Pô, ele com 12 anos ou 11, alguma coisa assim. Tadinho. Eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou lá no colégio. É pensamento de pai, sabe? Vou lá no colégio, dar umas porradas nesse diretor pra ele aprender a ser homem, né? Porque ele... Expôs um aluno. Ele fez papel de marica, né? Foi lá e levou, não sei nem se eu posso falar isso, mas hoje a gente tem que medir palavras. Mas foi a reação que eu tive no momento. Ele tinha que resolver o conflito e não tacar lenha. Aí depois eu fui conversando com ele, aí o assunto foi apaziguando, ela parou de falar sobre política dentro da sala de aula. Cara, e não é falar de um lado, é falar de qualquer lado. Exato, ela não tem que falar de qualquer lado. Eu concordo. Ela tem que dar a matéria dela e acabou. É literalmente uma escola sem partido, né? Assim, a escola não tem que ter um lado político, muito menos o professor. E aí imagina pro teu filho de 11 anos passar por uma exposição dessas... Às vezes tem até medo dos alunos, né? Que são os colegas de classe se revoltarem contra... Nem revoltarem, mas ficar... Pô, ali o X9 da professora. Agora a professora não vai ser mais tão legal com a gente porque ele tá incomodado com o jeito dela. E aí, às vezes, ele não sabe lidar com aquelas emoções. Porque eu me senti assim. Eu me coloco no lugar do seu filho. E aí você fica assim, cara... Que isso, assim, tipo, a gente... Então é melhor, sei lá, o culpado é meu pai que pensa desse jeito. Então pai, para, entendeu? Me deixa, a professora tá certa, sabe assim? A gente pode entrar numa loucura dessa. Porque é um desafio, você tem que se manter. Ele poderia ficar calado. Ele poderia ficar quieto, não falar nada e deixar pra lá, deixar passar. Exato. Hoje em dia, a gente vê a importância da gente eleger bons políticos, né? Bons representantes. Existe uma lei no Rio de Janeiro, de um deputado de esquerda, do Partido Socialista Brasileiro,
que proíbe os alunos de filmarem ou gravarem os professores. O nome da lei é Escola Sem Mordaça, mas na verdade está amordaçando aos alunos. Que qualquer gravação que o aluno faça para provar doutrinação não pode ser utilizada. Olha isso. Que absurdo. É uma lei que está na Constituição estadual. Cara, eu não vou lembrar, mas tem um rapaz até da internet, eu não vou lembrar o nome dele, que ele tava gravando numa federal, não sei se é em São Paulo. Na UNB, em Brasília. O Iker, ele mesmo. Ele tem um nome diferente, deu um conflito do caramba, nego Ele querendo foi bater expulso, nele. Mas ele é tão inteligente que ele passou agora na Federal de Goiás, né? Que ele Não sabia, não sabia. A UNB, né, que é a Universidade Federal de Brasília, ela é uma das universidades mais de esquerda no Brasil, porque ela foi fundada pelo Gilberto Freire. Então, assim, a gente... Hoje em dia, que eu entendo do mundo universitário, a gente sabe, assim, as universidades que dá pra você ter talvez uma graduação mais tranquila. Então você poderia fazer um curso, já que a internet vende tanto curso agora, fazer um curso de onde você pode ingressar. Você que é de direita, quer ingressar numa federal? A Júlia tem um curso específico. Uma consultoria. Mentoria. São tomadas, mas, por exemplo, tem umas que são piores do que as outras. Vou dar um exemplo aqui no Rio. Eu prefiro fazer o ERJ do que fazer o UF. Porque a UERJ é uma universidade muito grande, é um campus que tem todos os cursos dentro. Tem esquerdista, eles agora estão fazendo greve, piquetaram as salas, que é quando eles botam cadeira para proibir os próprios professores que não querem aderir à greve de dar aula. Os alunos fazem isso. Os alunos proíbem os professores concursados de dar aula. Tudo louco. Para os alunos que querem ter aula. Porque nem todos os alunos querem ter aula. Querem entrar em greve, na verdade. E aí eles fazem... Até porque tem aquela parcela que quer ficar lá 15 anos, né? Então... Mas, gente, que loucura. A gente tá bancando... grevista, que eu nunca vi aluno entrar em greve, que se aluno não quer, é só não ir pra faculdade, mas não. Aí eles piquetam as salas, que eles chamam esse movimento de piquetar, onde eles proíbem os professores de dar aula. Aí tem professor que é turrão, pede pros alunos que querem ter aula, despiquetar a sala. Aí eles desocupam a sala. Aí enquanto o professor tá lecionando, os grevistas invadem a sala e começam tum, com batuque, pra atrapalhar, pra proibir o professor que dê aula, porque o professor é obrigado a aderir a uma greve de uma demanda deles. É loucura isso. É o poste. É uma loucura. É um poste mijando cachorro. Aí eu falo assim, essas são as pessoas que defendem a universidade, que dizem amar o ensino público, de respeito à autoridade do professor, de respeito o curso, né, em si, né, a própria graduação, a própria matéria, porque assim, perde prestígio. Você faz história, você vê que os alunos de história são assim, história vai lá pra baixo. A universidade perde prestígio. E as demandas deles são sempre demandas assim... Infelizmente, assim... Nada a ver com nada. Eu quero um banheiro sem gênero. Eu quero que o bandejão que é de R$3 custe 50 centavos. Sabe? Eu quero que o auxílio... Lá em São Paulo tá isso. Eles querem que o auxílio de estudante saia de R$800 para 1.800. É mais pra tumultuar do que... Você quer ganhar para estudar. Olha que absurdo. Nunca vi isso também. Você já passou na universidade, você já estuda de graça, nas melhores universidades do país, você ainda quer ganhar dinheiro para ficar... Isso vai trabalhar. Mesmo. Entendeu? Concordo plenamente. Ô, Júlia, você acredita que a doutrinação na universidade ela é mais ou menos perigosa do que nas escolas? A doutrinação nas universidades ela é mais perigosa porque as pessoas que saem de lá, elas são primeiras que formam as pessoas nas escolas, né? Segundo, são as que moldam o imaginário da população em geral. São das universidades que saem os juristas, que depois ocupam o STF e as Supremas Cortes do país, né? Os STJs, enfim. Que saem os jornalistas. Durante muito tempo, o que o William Bonner falava era lei. Vê a faculdade que ele estudou aqui no Rio, jornalista formado pela FRJ. Então, assim, saem os políticos. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo formado pela USP, foi presidente do Brasil, entre tantos outros, Boulos, Samia Bonfim. Mas você não acha que, voltando no que você falou, né, que quando você chega na universidade, na federal, você já vem meio que 80%, 90% pré-doutrinado devido às escolas? Isso. Você não acha que se for trabalhado à base, lá na escola, a gente... Não consegue mudar um pouco esse cenário? Consegue. Mas esse... Não sei, eu acho que os dois, né? Porque na sua visão... Mas você tá certo, porque isso, inclusive, é uma estratégia do PT, por exemplo. O PT, a esquerda, de forma geral, ela investe muito no ensino superior e pouco na educação de base. No Brasil, não falta dinheiro para educação. Se a gente for ver os rankings de quem investe em educação, o Brasil tá, tipo assim, quase igual à Suíça. É entre um dos 10 países que mais investem. Então, não é falta de dinheiro. É falta de aplicabilidade, né? Primeiro, em reformular todo o material de base, toda a base nacional comum curricular. As provas, por exemplo, a gente vê educação pública, as pessoas têm aprovação automática, não pode reprovar. Aí a gente vê a diferença de... Porque sou hoje em dia revoltado com isso, porque na minha época não era assim, cara. Uma vergonha isso. Mas que época que você... Mas que época que você estudou? Que época que você estava na escola? Isso é um segredo. Não, eu tenho certeza que era durante o regime militar. Não, nem tanto. Não.
80 e pouco, não? 88, não, então 90, não peguei, não. Não, mas eu acho que ainda tava na marola do regime ainda, né? Tipo, marola que eu digo assim, tipo, na mesma... Então, eu não tenho lembrança desse lance de política, por exemplo. Nem no meu segundo grau eu tenho. Então... Faculdade eu já tenho, eu fiz particular, mas a faculdade eu já tinha. Hoje em dia, É. já existe um estudo, por exemplo, das escolas cívico-militares, em comparação com uma escola de ensino de base comum. Como os alunos desempenham melhor em todas as provas, como a desconfiança dos pais, porque a esquerda fala tanto, né? A narrativa é tão forte em relação tipo assim, que não é uma coisa boa a escola cívico-militar, que hoje em dia que já existe esse estudo, os pais, 70% dos pais são mais satisfeitos com a escola cívico-militar, com as matérias que tem, do que de uma escola de ensino básico comum. Aí que eu tô te falando que é uma estratégia da esquerda. Por exemplo, um aluno de ensino superior custa pra gente, cada aluno, R$56 mil por ano, né? São 1,1 milhão de alunos que estão em faculdades públicas no Brasil. Um aluno de educação básica custa 4 mil por ano. Aí foi o que você falou. Se a educação básica não é forte, se a gente não investe ali na base... Mas é isso que a esquerda faz, é a própria massa de manobra. Quem resiste e consegue passar na faculdade é nosso. E quem larga no meio do caminho vai votar na gente que a gente vai dar cesta básica. É a máquina de eleitores para sempre. Aí, qual que é a parcela da população esclarecida no Brasil? É que os pais se esforçam para poder pagar uma particular, né? Tanto colégio quanto faculdade. E é a classe média. Por isso que a esquerda tem até uma professora da USP, que ela é, assim... uma autoridade intelectual completamente aí amada pelo PT, a Marilena Chauí. Ela até fala junto com Lula nos comícios, que aquele vídeo emblemático dela, que ela fala: eu odeio a classe média, eu odeio a classe média é o que existe de mais arcaico no Brasil. Por quê? Porque o problema da esquerda não é com os ricos, né? À toa que amigos do Lula é dono da Natura, do Itaú, da Havaianas. O problema da esquerda não é com os pobres, porque eles, né, fazem esse discurso aí para enganar justamente os pobres. É com a classe média, que resiste com todas as forças à ideologia. Porque a classe média normalmente forma família, né? A gente vê as classes mais baixas com uma situação muito ruim de planejamento familiar, muitas crianças sem pai na certidão, muitas crianças, às vezes, com a mãe que, né, não liga, que tem muitos filhos, que vive de auxílio, né? E o rico... assim, não vive os problemas que uma pessoa da classe média, que é de fato o grosso da sociedade, né, vive. Que é de segurança, entende? A classe média que é assaltada pelo bandido, que a esquerda depois defende que tem que ter uma pena mais branda. Não é o rico que anda de carro blindado e mora na Vieira Solta, aqui em Ipanema, né? Então, por isso que a esquerda odeia tanto a classe média. Porque e hoje em dia eu tenho muito essa clareza. A classe média realmente, assim, e graças a Deus somos a maior parte do país, mas é o ponto de equilíbrio. E a gente não, tipo, como eu te falei, não tende, porque... Eu vi um antropólogo falando sobre isso. Muitos ricos, inclusive, aderem às causas progressistas, porque eles acham intelectual. Um rico quer ser amigo do Gilberto Gil, né? Aí, a Natura, você vê, essas grandes holdings do Brasil, elas financiam pesquisa sobre ideologia de gênero, coisas de esquerda. E aí, esse antropólogo, ele fala assim, gente, pensa comigo, por que os ricos, eles estão apoiando as causas progressistas da esquerda? Não é porque eles são de esquerda, é porque eles criam uma elite intelectual onde mostra que já alcançou a igualdade, porque eles já falam sobre o assunto. O que eu tô querendo dizer com isso? Se a maior parte da população pobre do Brasil é negra, se a gente cria uma elite intelectual negra, que recebe prêmio de doutores honores, que vira atriz da Globo, que vira apresentador do Fantástico... Arrasta uma parte, né? Exato, pronto, o problema tá resolvido, entende? Porque nós abraçamos essa causa. Então, isso também é uma manobra, sabe? Com certeza. E homeschooling? Por que encontra-se tanta barreira aqui no Brasil? Porque o nosso país, infelizmente, de 88 para cá, né, com a nossa atual Constituição, que é uma das maiores do mundo, inclusive, e eu falo infelizmente porque, assim, não é legal um país ter, ao longo da sua história, 7 constituições, né, o tempo todo rasga. É como se a gente estivesse recomeçando o tempo inteiro. É uma Constituição muito burocrática, muito limitadora, com um viés, sim, socialista. Então, a liberdade não existe. A liberdade, ela está subjugada pelo Estado. E é tudo que a esquerda quer. Porque você não precisa fazer uma revolução para chegar ao socialismo. Não teve revolução na Venezuela. E olha o país como é que tá. Não teve revolução na Argentina. E os Kirchner quase detonaram também o país. Então, assim,
ter o controle da educação é você ter o controle de todo o futuro. Porque foi o que eu te falei, não precisou ter revolução na Venezuela. As pessoas votaram no Hugo Chávez, votaram depois de Maduro. Depois, a gente sabe, né, que eles tomaram lá os sistemas eleitorais e, enfim, golpe eleitoral, aquilo tudo. Mas até então é um povo fadado a acreditar naquela ideologia porque está subjugado ao Estado. Então, eu acho que no Brasil existe isso porque a esquerda ela quer que o Estado controle o que seu filho pensa. E só vai acontecer isso se estiver na escola. Hoje em dia a gente tem algumas formas de se blindar. Tem colégios mais conservadores, até religiosos. Mas nem todo mundo tem condição. O grosso da população estuda em escola comum, né? Não só pública, mas aquelas particulares. São muitos anos assim, né? Aí até você quebrar isso para ter uma igualdade é difícil. É tempo, né? Não Exato. É que é difícil, é tempo, a gente né? tem que ter a paciência da esquerda, né? De que não é só uma eleição, né? De 4 em 4 anos. É um trabalho de 20, 30, 40 anos. É uma construção. Quem viver, verá. Vou mudar um pouquinho do assunto. Claro. Eu assisti um podcast recente do Rodrigo Pimentel e o convidado dele era o Eduardo Paes. E eu fiquei assim, assisti um bom tempo ali, eu falei, cara, eu não conheço esse Eduardo Paes que tá no Rodrigo Pimentel. E o que é melhor de podcast são os comentários, né? Os comentários, eles ou comprovam o seu pensamento ou detonam o seu pensamento. Cara, o Eduardo Paes, quem assistiu aí, se puder até falar, você tá falando besteira ou não, você tá falando a verdade, eu senti ele ser um cara de direita. Porque ele falava mal da esquerda, ele falava mal sobre o processo, ele falava sobre corrupção no governo. Cara, quem é esse daí? Eu falei, é um personagem esse, e aí quando passa a eleição ele muda e passa a ser um outro personagem. O que você tem a falar do Eduardo Paes, assim? O que te chama a atenção nele? Eu concordo com você primeiro, eu acho que é um baita de um personagem, né? Ele agora vai enfrentar uma eleição majoritária e ele perdeu em 18 o governo do estado, justamente por não ter, talvez assim, mudado o discurso, né? E como ele é o rei do Rio, né? A gente só lembra da gestão dele. E por isso que a gente está como está. O Rio de Janeiro não é uma cidade com bom funcionamento. O Rio de Janeiro é uma cidade abandonada em todos os quesitos. Nós somos uma das cidades que mais paga IPTU no Brasil, né? E a gente não tem um asfalto decente, isso é responsabilidade da prefeitura, né? Eu vou, sei lá, na Barra da Tijuca, que é o bairro que mais paga IPTU para a cidade do Rio. E assim, não é buraco, não, é cratera, é um desleixo com a cidade absurdo. Ele coloca imposto em cima da nossa luz para a luz ficar mais cara, as pessoas não sabem, isso não chega no ouvido da população comum. Ele endivida nosso estado o tempo inteiro, pegando mais e mais empréstimo para colocar show. Né? E a gente tem que ficar falando direto do pão e circo, que ele tá endividando a nossa cidade, que os seus filhos vão pagar pelas dívidas que ele deixou. E isso aumenta, e muito, os nossos impostos sobre o nosso consumo. A gente paga imposto em tudo que a gente consome. E muito desses impostos vai pro município. Se a gente abre lá Eu lembro muito de abrir notinha na época do governo Bolsonaro. Porque eu gostava de ver, porque tem os impostos federais, os estaduais e os municipais. E os estaduais era mínimo, né? Ele tinha reduzido muito os impostos estaduais, não, federais. E os federais eram quase que mínimos. O Bolsonaro reduziu muito, muito, muito. Enfim, e a maior parte era em municipal na época. E eu falei assim, porque essa é uma característica de um governo do Eduardo Paes. Não falta dinheiro para as secretarias dele. Agora, para resolver os problemas de ponta, falta. Ele é o cara da Zona Sul, né? Então, eu sinto que hoje, agora, ele está tentando dialogar com as partes do Rio que ele deixou esquecida, que é a Zona Norte, que é a Zona Oeste, entende? Tem lugar no Rio que a pessoa pede, e eu conheço, eu peço pro cara botar a luz, pro Rio Luz vir aqui e instaurar a luz aqui. Não vai, eu tenho que ter gato, porque o Eduardo Paes não vem aqui. Várias partes do Rio, gente, a gente é a segunda maior cidade do país, como é que tem lugar aqui que não tem asfalto, que é chão batido? Então, assim, eu não sei como é que o carioca, e o fluminense, a população fluminense em geral, vai acreditar que esse cara vai ser um bom governador, porque não foi um bom prefeito, entende? Mas como ele sabe sambar, entendeu? E trazer evento pro Rio, é mil maravilhas. Sabe fazer o oba-oba. Não, mas isso não é o que... Aí o carioca é um ser, né? Estressado, é um povo estressado, cansado. Aí
não sabe quem é o culpado, só tipo assim, porque nada funciona, porque não sei o quê. Mas, claro, são as pessoas que a gente elege, entende? A gente não tem um prefeito, um cara que zela. Não, porque ele acorda muito cedo e trabalha até muito tarde. Não sei fazendo o quê, entende? Porque eu nunca vi ele num terminal de ônibus e fiscalizando alguma coisa, entende? Porque, assim, primeiro que é um absurdo, né? A gente poderia ter feito a cidade inteira de metrô, passado tatuzão aí em tudo. Ele gasta esses milhões aí no BRT, sabe? Colocando os contratos loucos, assim, que... Cara, isso não se paga. Não, ele vira e fala assim, mas 500 mil pessoas no BRT por dia. Ótimo, estariam dentro do metrô. Sim. Entende? Sim. Sem sinal, sem essa manutenção de estrada. Trânsito, ele acabou com as principais vias da cidade. Ele acabou com a Avenida das Américas. Ele acabou com a Avenida Brasil. Outro dia, meus avós, eles moram num lugar que dá pra ver a Avenida Brasil. Mas vai ficar pronto na Copa, espera. A gente só não sabe qual a Copa, mas vai ficar pronto na Copa. Não, aí a gente vai na Avenida Brasil e tudo parado, assim, mas muito parado mesmo. Meu avô falou, Júlia, assim, todo dia. Falei, cara, pra mim é uma vergonha quem pega isso aí, votar no Eduardo Paes. Não tem como. Porque como é que de uma via expressa da cidade que passa caminhão, que abastece a cidade, uma das principais vias, ele tira 2 pistas, uma de cada lado, e ainda tira mais uma pra poder fazer a estação, né? Ficou, não, gente, inacreditável. E isso a gente tá falando de gestão em relação à estrada, enfim. Se a gente for falar do que ele fez com a Guarda Municipal, a Guarda Municipal, em qualquer outro lugar do Brasil e no interior do nosso estado, é vista como agente de segurança. Eu fui... a Volta Redonda é uma das primeiras guardas do Brasil que foi armada. Lá, um cidadão de Volta Redonda viu um guarda, ele acha que estava num policial. Eu fui para Guapimirim recentemente, os guardas lá eles não são só respeitados, não. Eles fazem mandato de busca de prisão, sabe? Prendem. O menino tá falando, a gente prendeu ali o traficantezinho de droga. Hoje em dia, a juíza da cidade, os guardas explicando pra gente, né? Quando vai mandar um mandato de busca e de prisão, nem manda pra polícia, que a polícia tá sobrecarregada ou tá com outra função, manda pra gente. E aqui no Rio, a guarda é o quê? Multa e apreende camelô. É isso que ele fez com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Perder prestígio. Ninguém vê um guarda e fala, guardinha, tô seguro agora. Porque ele detonou. Agora vai em São Paulo, como é que a GCM é respeitada, né? A GCM lá é considerada polícia. É polícia, entendeu? Não, a guarda prende, a guarda faz até operação. Tipo assim, é um agente de segurança. E aqui no Brasil, tadinho, a gente acha que... Eu já vi até gente falando... mas, sei lá, não estaciona aí não, porque é rampa enfim, de deficiente. São 8 da noite, nunca vi guarda trabalhar essa hora. Nem tem guarda no Rio essa hora. Pô, aqui na Atlântica é maneiro. Aqui. Vem o guarda, aí o pessoal que tá trabalhando no calçadão sai correndo. Aí um vai pra praia, né? O outro dá a volta na rua de trás, na Domingos. Aí passa o guarda, volta todo mundo. Mas assim, todo mundo sabe, o guarda sabe que eles vão sair, ele sabe que o guarda vai passar. Gente, isso é pra quê? É gastar meu dinheiro, pô. Para o carro ali, não faz nada, deixa o cara vender. Ou proíbe de uma vez, mas tem que ter uma solução, não dá pra ficar... E aí vem um sempre filmando, tipo assim, estamos atuando, estamos trabalhando. Chega a ser Mas irritante, agora cara. que é igual o eleição... exército. Agora que a eleição é a Força Nacional da Guarda. Você já deve estar vendo o amarelinho, né? Por aí. Eu vi em Botafogo. No Flamengo, acho que eu vi também. Bem cheguei, né? Bem cheguei. Eu falei, fiquei olhando, o que é aquilo dali? Mas vai ficar só nessas áreas aqui. Vai lá na Zona Norte, Irajá, pra ver se vai aparecer algum. Uma coisa que eu percebi muito dele também é assim, ele é o tipo do cara que você faz um churrasco e todo mundo no churrasco odeia ele. E ele aparece do nada. E sai todo mundo abraçado gostando dele. Porque ele tem esse poder de... Não sei se é vaselina, mas esse carisma, essa coisa de... Ele me remete muito assim, ele é um político, né? Político mesmo. Que ele chega, você fala algo e ele vai assumir aquilo dali, vai fazer uma limonada com aquele limão. E você fica assim, cara, eu acho que ele é confiável. E o povo rotula muito ele como um bom gestor. Eu não sei de onde porque ele construiu o parque. Aí eu te pergunto, tu vai lá no parque e se diverte. Qual é a segurança que você tem de ir embora do parque? Nenhuma. Mas segurança é responsabilidade do governador. Não é só do governador.
Entende? Segurança é responsabilidade de todas as instâncias, entendeu? De poder. O prefeito ele tem que fazer a parte dele, o governador tem que fazer a parte dele, Cada um assim como fazer o a sua, presidente. Exatamente. Então não dá pra jogar o tempo todo isso na... Outra, vamos lá, se ele diz que segurança é responsabilidade só do governador. Agora ele virando governador, e a gente sabe que a prefeitura continua sendo dele, porque tá o vice dele, então é o grupo político dele. Se ele virar, coisa que eu não quero, vou trabalhar para que isso não aconteça, vamos ver qual vai ser o discurso dele para combater o crime. Aí não vai dar... Com certeza vai ser do jeito que ele é. Ele vai falar, não, você não consegue fazer mais as coisas porque é culpa do presidente. Ou porque a lei é muito fraca, tem que mudar no Congresso as penas. Sempre tem a culpa de alguém que não é a dele. Exato. Verdade. É igual agora. Você já me ter visto a menina que caiu dentro do bueiro lá no Maracanã. Eu vi. Aí falaram, não, mas foi o cracudo que roubou, né, o negócio e o bueiro ficou solto. Quando é que a gente viu, e a gente sabe que o Eduardo Paes tem muitos vereadores do partido dele, pessoas que são do grupo político dele, ele tem capacidade e potencial para aprovar o que ele quiser, não é à toa que ele aprovou agora 2 bilhões de empréstimo na Câmara Municipal, porque ele tem a maioria da casa para aprovar. Como é que ele não aprova lá uma lei municipal mais rígida em relação ao usuário de droga? Eu já vi o pessoal do 1746, que é da prefeitura, faz o que você falou que a guarda faz aqui. Chega lá no cracudo, qual é o seu nome? Aí anota, tira suas coisas daí. Tipo, Já vi também. Aqui é Já vi. direto. Aham. vai embora. Aham. Não, nem pergunta se quer entrar na van. Entendeu? Enquanto tá filmando, estão ali. Parou de filmar, vambora. Volta. Já vi. Não tiram nem as drogas. Eu já vi. Nem as drogas. Já vi. Você falando agora, eu lembrei. Mudando um pouquinho de assunto, o que você achou da absolvição da Monique Medeiros e da sentença lida pela juíza? Um absurdo. É isso que a gente está falando da importância das universidades, né? Essa juíza provavelmente também saiu, independente se é pública ou particular, mas saiu de uma universidade, né? Você não pode ser uma juíza sem ser formada em direito. Passou no concurso dela. E eu sempre tive a impressão de que as pessoas que estudam para passar em concurso são pessoas, assim, menos ideológicas. Mas a gente vê como é que a dominação ideológica da universidade faz com que isso chegue até nessas pessoas que foram aprovadas. Então, a gente nunca viu, assim, uma militância tão grande dentro, hoje em dia, do judiciário do nosso país, que impacta diretamente, assim, nos casos, né? Eu não sei se fosse ali o pai, né? Se fosse o pai do Henri Alinton, ele merecia, então, estar preso, sabe? Se fosse ele junto com o Jairinho, entende? Seria diferente. Sabe? Pela O linha trato. dela, sim. E a gente vê o mal que esses movimentos ideológicos de esquerda fazem para a sociedade, para a população. A gente viu hoje uma morte brutal. Gente, só de pensar nesse menino, né? No que ele passou na mão dessas pessoas, na morte dele. E a gente sabe, tipo assim, ele não vai voltar. Então aqui a gente está querendo evitar que outras pessoas se encorajem a fazer uma atrocidade dessa, né? Sejam tão ruins quanto. E como é que a gente faz isso? Tendo leis mais duras, mostrando que se você faz isso num país sério, você tem punição que acaba com a tua vida. Mas não, ela vai sair pela porta da frente. E ela alegou machismo e misoginia da sociedade. Então, é um absurdo. Eu, como mulher, eu peço desculpas pro Henry, sabe assim? Porque isso não tem nada a ver. O gênero não tem nada... Mas a juíza, que é uma pessoa ideológica e militante... Ah, Júlia, como é que você sabe? Ué, se ela botou isso na sentença dela, eu já deduzo a isso. Ela deduziu que a Monique é inocente. Sendo que a Monique uma hora diz que estava dopada, outra hora diz que não estava. Já não sei quantos depoimentos que ela deu, no caso, né? No final, agora ela foi a primeira vez que ela assumiu que foi o Jairinho que matou a criança. Entende? Eu acho que é uma vergonha. Eu acho que o Brasil já teve tantos casos, assim, ruins na justiça, da Daniela Pérez, Isabela Nardoni, Susana von Richthofen, é mais um. Entende? Mostra Pior é ter que virar filme depois, isso que eu ia falar, né? mostra o caminho que o Brasil tá andando. É verdade, né? Tudo vira filme. Sabe que nos Estados Unidos tem uma regra que só pode fazer filme de serial killer, essas coisas que já foi morto, né? Tipo, não tá mais... Não sabia. Eu não sei se é uma lei, aí já não vou... Aí até valeria, né? Mas tem isso, assim, pra essa pessoa não virar herói, entende? Porque Júlia, não é que vira, né? Mas assim, foi o que você falou. Filme, série, pra entender a cabeça do psicopata. O psicopata tem que ser tratado como psicopata, não como astro de cinema. Você sabe o que mais me revolta, cara? Quando você escuta a sentença, eu lembro daquela cena dela, não sei se era na delegacia, ela fazendo selfie, cara. No dia seguinte da morte do garoto. Dizem que ela foi, não sei se ela foi no salão. Para fazer o cabelo. Eu sou pai, né? Eu acho que... Eu não sei como é que o pai dele, do Henry, ele teve tanto, assim... Até um cara mais evoluído, cara, mentalmente. Porque eu não sei se eu teria a condição psicológica desse cara pra reagir a tudo isso dessa maneira.
É Eu acho que eu já psicopatia, teria, sabia? sei lá, cara. Não, da parte da Monique, eu tô querendo dizer, ela é psicopata. Ah, sim, sim. Eu falo da inteligência do pai de lidar com tudo isso. Ele falou legal, ele falou, cara, meu filho morreu pela segunda vez agora. E é real. E mulheres trans que utilizam banheiro feminino. Qual A a sua gente tá fazendo opinião? a sequência do fim dos tempos, né? A Monique Medeiros. Tá horrível É, isso, né? Monique Medeiros saindo pela porta da frente da cadeia. Pra mim, uma das É coisas filme que de mais... terror, né? Filme de terror. Pra mim, uma das coisas que mais me revoltou foi o abuso dela. Eu sou testemunha. Tipo assim, como se ela... Não foi testemunha. É ela que colocou o filho dela em convívio com esse homem. E Pra ela mim, Ela foi sabia. omissa, né? vou te A falar... babá já tinha avisado a ela. Exatamente, por questão moral. Ah, é porque tem a questão constitucional e tem que calcular o negócio do crime, nananã. Não sei que júri popular foi esse que julgou ela, porque qualquer pessoa que se preze vai falar assim, gente, essa mulher tem que ter uma pena tão grande quanto a dele. É. Porque foi o que você falou, a babá já tinha avisado, ela continuou, entende, naquele relacionamento, e ela colocava o filho ali, aí agora ela fala, ah, é porque o Henry quando viu o Jairinho chorava, se tremia, né? Cara, ela sabia das coisas. E por que que... É. Aí vem a juíza e fala, não, mas é muita pressão social. Eu achei ela pior Olha, eu do vou que te ele falar. como mãe. É, Porque assim, então- ela era mãe, né? Exato. E ela colocou ele numa situação que... Exato. Eu sei que tem uma coisa no direito que não é o caso dela jamais, tá? Mas sei lá, se você de alguma forma o seu filho morre sobre sua responsabilidade e ali tem alguma investigação que você não é condenado porque a maior condenação que você já passou foi perder o filho. Mas não é o caso dela. Não sei se a juíza quiser aplicar isso pra ela. Tipo, ela já... Sabe assim? Eu acho que se ela mas eu acho que quisesse, fosse ela teria falaria. falado. Ela falaria. É. Não, e eu acho que ela não tá sofrendo também, não. Eu acho que ela tá com medo de ficar presa, né? É. Porque a gente sabe o que faz dentro da cadeia com quem mata criança, né? Ainda mais se botar ela lá na ala das traficantes, né? Verdade. Infelizmente, olha a coisa triste, a gente tem que contar com a lei do tráfico. Já que a justiça não punha, cara, é um absurdo isso. É um absurdo. A gente tem que Mas nem isso vai ter, torcer, porque não foi, infelizmente. A outra pauta é a mulher trans, Claro. utilizando banheiro feminino. Absurdo Então- completo, né? Eu acho que o banheiro ele é um espaço reservado justamente por uma questão de proteção sexual, predatória. O banheiro feminino ele surgiu lá durante a Revolução Industrial, quando as fábricas começaram a existir, não tinha esse conceito, né? Era um banheiro único para todo mundo usar. Mas justamente para as mulheres, que foi ali que as mulheres começaram a trabalhar, né? Foram inseridas no mercado de trabalho. Já tinha as ondas feministas, né? Que a gente está falando aqui, que a gente comentou aqui, enfim. E aí o banheiro surge nesse sentido, para proteger a mulher de algum tipo de violência sexual. É um espaço reservado, privado, aonde... Você tem 100% de segurança de estar com pessoas do mesmo sexo? Não, mas a gente sabe da natureza masculina. Então, assim... evita muita coisa, né? Ter só mulheres no banheiro. Então, eu acho uma coisa completamente absurda. Se os trans querem entrar no banheiro, lutem pelo banheiro deles. Eu acho entendeu? também. A sociedade Devia não lutar tá pelo banheiro evoluindo, eles não deles. ficam falando, vocês têm que aceitar a gente, que a legal, gente gostei existe. dessa ideia. Então, luta pelo teu banheiro. Cria um terceiro banheiro, pronto. Até porque para eles também deve ser desconfortável, porque assim, é visivelmente uma mulher. E aí ele entrar no banheiro masculino também para eles, para a classe, deve ser desconfortável. Então por que não cria um banheiro trans, né? Assim como pra gente é desconfortável aceitar uma mulher trans, né? Que se fala. Dentro do banheiro feminino. Um travesti, né? Eu acho que Que é um travesti. Eu acho que, assim, eles têm que usar o banheiro... que tenha banheiro de acessibilidade, né? Que é um banheiro único. E parar de colocar as pessoas nessa situação de desconforto. Porque... eu acho que você tem que frequentar o banheiro de acordo com a sua genitália. Mas foi o que você falou. Se vem um cara todo barbudo, mas que era mulher e virou homem, né? E entra no banheiro, também vai causar um desconforto por conta da aparência. Então, eu acho que a solução é ter o banheiro deles, que aí eles se entendem. Mas para de querer invadir o banheiro de quem já existe, entende? É a mesma coisa, por exemplo, tem muito shopping que tem banheiro da família. É pra o quê? Pra criança entrar, e os pais entram juntos. Agora, se a gente vê um homem sozinho ali, também a gente vai reclamar. Eles acham que o problema é com eles, não é com quem descumpre as regras que foram estabelecidas na sociedade, que são regras de segurança, entende? Verdade. Só fazer uma pausa rápida aqui no episódio. Esse episódio é patrocinado pelo Estúdio Eu e Ela, aqui em Copacabana. Então, se você quer gravar seu podcast, seu conteúdo digital, tá aparecendo um QR Code aí na tela, clica aí com o celular, já agenda o seu horário aqui no Estúdio Eu e Ela, em Copacabana, tá bom? Facções criminosas do Rio foram classificadas como terrorista. O que você achou sobre Eu essa acho situação? certo, porque
a esquerda inventou diversas justificativas. Primeiro, sobre a soberania nacional. Eles são os últimos a se preocupar com soberania nacional, porque se eles se preocupassem, eles estariam preocupados que no Rio de Janeiro, 70% do nosso território é tomado por barricada, né? O Estado não entra. Então, assim, eles não se preocupam nem em retomar o território daqui. Acho uma baita de uma hipocrisia, eles fizeram um escândalo, parece que só falta botar a placa. Eu defendo bandido. Porque agora, uma facção, porque eles ficam, não, a segunda justificativa, porque eles só pensam em lucro, organização criminosa, não é facção terrorista, porque facção terrorista, o terrorismo, ele quer aniquilar um povo e aniquilar uma etnia, ou enfim, né? Não, eles querem aniquilar sim. A gente tem diversos casos de uma pessoa que mora numa facção X, foi visitar a facção Y, descobriram que era da facção X, não voltou, entendeu? Não é 1, não é 2, não é 3, no Rio de Janeiro acontece toda semana. Liga aí o Tino Júnior, aí o Balanço Geral. Então, assim, além de querer aniquilar a polícia, que eles tratam a polícia como alemão, como inimigo, entende? Às vezes eles vão pra assaltar, vamos lá, lógica da esquerda, eles só pensam em lucro. Então eles querem levar teu cara e só querem teu lucro. Eles descobrem que o cara é policial, eles matam o cara. Isso não é terrorismo? Entende? Descumpre uma lei dentro da favela pra ver o que eles fazem. Eles torturam, entende? Agora eu tava vendo aí as mulheres carecas, todas espancadas, dando a mão uma pra outra, falando, tendo que dar volta na favela, falando: não vou dar golpe na favela, não vou dar golpe na favela, não vou dar golpe na favela. Ou seja... A lei funciona ali. E isso é coisa de grupo terrorista, de fato, né? Você faz uma operação numa favela, depois que acaba a operação, eles queimam 300 ônibus, eles botam terror em todo mundo, não é terrorismo? É só lucro que eles estão querendo com isso. É feio pra esquerda. Pior que tá cada vez mais vindo, porque eles chamam, né, pro asfalto, né? Já tem ruas que você já não consegue mais passar. Exato. Por causa das barricadas. E nem é favela ainda, não é nem a favela em si, né? Tá bem difícil mesmo. Júlia, eu concordei com quase tudo seu, mas eu vou discordar de um ponto aí que você falou que parece até que eles estão querendo defender bandido. Mas o nosso presidente, ele teve uma fala que ele falou assim: os nossos bandidos. Logo após o decreto. Então, assim, se ele fala os nossos... Não são meus, é dele, né? Os nossos bandidos, você não acha que já tem defesa? E eu fiquei preocupado também que logo após, cara, foi uma campanha que eu fiquei olhando a televisão e falei: caramba, Diana, o Pix vai acabar agora. Por causa desse decreto. Porque começaram a falar tanto, não, porque eles vão agora investigar o Pix. Irmão, mas se é pra investigar, saber quem é que tá fazendo o Pix e tá errado, acaba com essa praga. O errado, eu tenho a sensação que o errado tá certo. E o certo tem que acabar. Sim. E a gente viver totalmente errado. Eu não sei que mundo é esse, não, cara. Não, e é uma doideira, porque, por exemplo, a gente estava falando da universidade, dos políticos que saem de lá. A Thalíria Petroni, por exemplo, ela fez um projeto de lei, ela é deputada federal aqui pelo Rio de Janeiro, ela é historiadora, formada pela UF. Aí ela fez um projeto de lei que é céu desarmado. Ela não quer mais que a polícia use drone ou helicóptero nas operações policiais. A única vantagem que a polícia tem, né? Porque a polícia não tem vantagem bélica, porque os bandidos têm arma tão potente quanto a da polícia. Eles não têm vantagem logística, porque os bandidos... O policial, ele entra numa favela que o bandido cresceu nela, então ele conhece cada viela, cada beco, exato, cada beco, cada tudo. A única vantagem que eles têm numa operação, que é o drone, e o helicóptero, ela quer tirar. Mas semana passada, um menino foi atingido por um drone-bomba. Ele é de uma favela X... A favela Y, que é de outra facção, jogou um drone-bomba em cima de um garoto de 15 anos. Aí, por que ela não faz um projeto de lei para céu desarmado de bandidos? É só para prejudicar a polícia. E aí eu fico me perguntando, quem que vota? Eu preciso conversar com quem que vota e falar, cara... Porque eu nunca conheci, entendeu? O problema é esse, eu nunca esbarrei com alguém que falasse, eu voto nela. Porque eu falo, gente... Acorda. Falando em polícia, é verdade que há um movimento dentro da faculdade que eles são contra mesmo a polícia? E eu até postei um vídeo sobre isso ontem. Na minha faculdade, estava lá várias plaquinhas pelo fim da polícia militar. Que doideira é essa? Aí outro dia eu tava lá no centro. Que eles comem, o que eles vivem. Outro dia eu tava lá aqui no centro da cidade. É isso? Eles estavam fazendo manifestação sobre faculdade, né? Por conta da greve que eles fizeram. Aí, do nada, era uma manifestação sobre ensino, né? Sobre as demandas deles da faculdade. Começou: eu quero o fim da polícia militar. Não acabou. Tem que acabar. Eu falei, gente, como assim? Eles nem sabem pelo que eles lutam. É tudo que existe, eles só querem destruir, entendeu? Aí é assim, entendeu? Destruir a família, destruir a polícia, destruir as instituições, revolução... Então, mas é legal a gente tentar entender, até pra saber assim, vai que eles estão certos. Mas e assim, aí o cara me roubou na rua.
eu vou a quem? É legal? Mas eles não veem uma lógica. Sim, Mas não cara. tem intelectual de esquerda que fala que foi uma lógica no assalto? Eu acho que eles acham que eles vão Uma acabar- cervejinha, pô. Eu acho que eles pensam que vai acabar a polícia, vai acabar com as desigualdades sociais. É um papo tão doido de menos presídios, mais escolas. E aí depois você senta pra conversar com um esquerdista, ele é admirador da China, último nível. Ai, porque a China é comunista. Eu quero o comunismo da China também. Livre mercado, não tem nem É CLT. o comunismo mais capitalista do planeta. Exatamente, né? O comunismo de mercado. Só que falando de legislação. Realmente, assim, liberdade de expressão você não tem lá, né? As pessoas querem se revoltar contra o governo, elas são presas, os jornalistas são presos. Só que eu tô falando em relação à legislação. Vai roubar na China pra tu ver o que te acontece. Cara, você falou uma parada, eu vi um vídeo agora, perdão te cortar. Não, pode falar. Eu acho que foi na China, de uma pessoa que era cega, não sei se vocês viram esses vídeos, Não. que ela burlou um vídeo de um cara atropelando ela. E aí ela foi e apagou esse vídeo. Só que na China tudo tem câmera. E aí as câmeras Ah, seguram. vi sim, vi O sim, vídeo vi sim. viralizou, vocês viram isso? Eu vi. O vídeo viralizou e tal, foram lá prender a mulher, cara. Eu falei que se aqui no Brasil não dá em nada, a mulher vai ter filme dela e o caramba. As câmeras de segurança pegaram e viram que era armada, ela foi Era presa. armada. Tem uma esquerdista que ela viajou pra China e ela, olha, eu correndo às 3 da manhã na China. Olha, você entra nas lojas aqui da China, não tem o dono. Você entra, pega o produto e paga e sai. Olha, deixei meu celular numa praça aqui na China e saí. Foi o que você falou, milhares de câmeras. Rouba. Acabou a tua Pra tu ver. vida. Rouba pra tu Entendeu? ver. Tu vai ficar na prisão para sempre. Então, eles querem o comunismo igual da China, mas eles não querem a lei igual da China. Aham. Eles não querem pagar. Ah, não, porque a gente é a favor do fim da escala 6x1. Lá na China não tem nem vai discutir escala lá. Entendeu? Hoje em dia, a China ela é muito rica porque ela pagou um preço lá atrás de um povo que trabalhou miserável. Entende? Porque eles tiveram um crescimento absurdo em 40 anos, né? Eles são a segunda maior potência do país por conta do capitalismo. E aí, é isso que é muito louco, conversando com a esquerda. Marx, quando ele escreve o livro, o Manifesto Comunista, ele tá vendo um capitalismo embrionário. A primeira revolução industrial, o capitalismo tá surgindo. Não tinha nem penicilina, não tinha geladeira, são as primeiras fábricas de tecido. Então as pessoas trabalhavam, sim, 18 horas, ganhavam muito mal, era criança trabalhando, era aquela coisa horrível. Só que na cabeça do Marx, como ele morreu depois, no livro dele, o capitalismo ele ia falhar. Né? Não ia dar certo, não ia ter prosperidade. E quando ele morre, mais de 95% da população mundial era pobre. Era pobre. 100 anos depois que existe o capitalismo, ali de 1800 para 1900, e hoje em dia, se a gente for botar hoje, ou seja, 200 anos depois do capitalismo, 7% da população mundial é pobre. O capitalismo ele reduziu a pobreza mundialmente a níveis que nunca... absurdos, né? Tipo assim, de bons, que eu tô querendo dizer. E a China lá atrás, que era aquela China agrária, do arroz, da revolução, quando abre o mercado e começa a aceitar que o trabalhador, né, trabalhasse nessas condições aí quase que semi-escravas, ela pagou um preço para que hoje, quando a esquerdista chega lá e fala... Porque hoje em dia eles se gabam. Vai conversar com qualquer esquerdista de Brasília, qualquer deputado... Ai, vocês querem ver um exemplo de um país comunista que deu certo? A China. Você vai lá, tem prosperidade. Com o custo do capitalismo. Entende? Então, realmente, você chega lá... Leis severas. Num vilarejozinho que antigamente era pobre, e aí as pessoas estão fazendo aquelas aulinhas de Tai Chi, tem saúde para todo mundo, mas escoa capital para lá de um jeito que nunca escoou em nenhum outro lugar do mundo. Entende? Só que o preço disso... eu mesmo conheci um cara que era cego e surdo, ele era chinês e veio pro Brasil, porque trabalhava lá nas épocas, nas fábricas chinesas, lá no período que estava se industrializando. Nas fábricas metalúrgicas. Perdeu a audição e tem nem condição de trabalho lá direito. Hoje em dia foi o que eu te falei, deve ter. Mas o preço pago lá atrás, a esquerda esquece. Aí quer que o Brasil... Sei lá que tipo de comunismo que eles querem pro Brasil. Porque nem é igual ao da China, foi o que a gente tá falando aqui. Não vai Entendeu? ser nunca. Você estava falando sobre conversar com alguém de esquerda, né? Você acha que tem diálogo, consegue ter um diálogo sem ter briga, sem ter ofensa, de ideias com alguém que pensa o oposto de você? Eu consigo porque... Não, mas você encontra alguém do outro lado que consegue? Ah, não me foi apresentado ainda. Mas eu não posso ser desonesta, assim. Deve ter alguém. Isso que eu ia falar, deve ter alguém, sim. Eu acho que talvez, quando você sente que você tá perdendo um debate, ninguém gosta de descobrir que tá sendo enganado, né? Você quer acreditar que aquilo ali que você defende é o certo. É. Então, eu acho que uma reação do ser humano é o confronto, né? Então, eles ficam nervosos, eles te xingam, eles partem para as ofensas pessoais. Então, por isso que eu nunca encontrei alguém assim com diálogo. Mas foi o que eu te falei, deve ter. Deve existir. Ô, Júlia, você como historiadora, queria uma opinião sua sobre
o que você acha do Enéas? Ele estava errado ou ele era alguém assim, Além do tempo. além do tempo? Além do tempo. Tudo que ele pensava do Brasil lá atrás, até do que aconteceu, do projeto de Brasil que ele tinha, era uma coisa assim, realmente... Ele era um cara além do seu tempo. Uma coisa que eu gosto muito dele, assim, é como ele falava da liberdade, assim, no Brasil, da gente proteger a nossa liberdade. Tem até uma frase dele assim, mesmo que o arraiar demore a chegar, vai raiar a liberdade, que é a música, já raiou a liberdade, só que tem uma fala dele com aquela vozinha dele. E um dos meus vídeos favoritos na política, que é um compilado, posso até mostrar pra vocês depois, é um vídeo dele, que são várias imagens, só que é a fala dele falando dos jornalistas, tipo, antigamente, os jornalistas eram os detentores e os né, amplificadores da verdade. Só que um jornalista, quando ele se torna uma pessoa militante, só que com as palavras dele, pensa que é do jeito dele falando que ele é todo... expansiva, né? Exato, e assim, intelectual, a fala toda rebuscada. Aí ele... Pobre da população brasileira, está com câncer nos pulmões. Antigamente os jornalistas eram os pulmões da população, né? Porque falavam por ela. Pobre da população brasileira, está com câncer pulmonares. Aí o vídeo continua. E aí tudo que ele vai falando... Só que as imagens que estão passando são de 2014. Da Lava Jato, Atual. da prisão... Exato. Do Bonner, passando pano pro... E o vídeo é de 2018... Só que a fala dele é, tipo assim, 1980. E o cara ainda Nada mudou. Gente, juro. É assim, foi um dos vídeos que me fez, inclusive, começar meu Instagram, começar na política. Se você entra no meu Instagram, acho que é o 5º vídeo que eu postei. Porque antes de começar meu Instagram, era o vídeo que eu mais vinha. Eu amo esse vídeo. Bacana. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, que é o nome do vídeo. Assim. Você vai se candidatar esse ano? Vou me candidatar pela primeira vez. Eu já, tô na política já tem um bom tempo. Não vim as outras eleições, achava que precisava de casca, principalmente 24. Todo mundo falava, pô, vereadora tem a ver. Pela minha idade, né? Enfim, por eu já estar também há um tempo na caminhada. Mas eu preferi esperar mais um tempo, entender mais um pouco, aprender mais um pouco, ganhar, como eu falei, mais casca, mais experiência. Porque o processo eleitoral é uma política completamente diferente. Então... Eu vim de universidade, eu vim de uma academia de ensino, eu sei combater as coisas no campo das ideias, eu sei explicar pra você por que o pronome neutro surgiu pra gente, né? Porque começou lá dentro de uma faculdade, com o intelectual pensando nisso, depois escoa uma bosta dessa pra sociedade. Como a gente tem que travar as ideias lá atrás, né? Essas ideias ruins. Mas a eleição e partido tem um outro funcionamento. Então, eu tive a oportunidade no último ano de ocupar, né, a vice-presidência da Juventude Partidária aqui do Rio e nacional. Então, eu ganhei muita experiência com isso. Dentro do partido, a gente visitou 9 estados, 10 esse ano, que a gente visitou Manaus também, com o partido para conhecer a juventude de cada estado, trabalhar a juventude de direita nos estados. Foi um projeto muito legal que a gente fez. Fizemos aqui no Rio também, só que visitando as cidades, né, que era o PLJ sobre rodas. Acho que a gente foi em 5 cidades, alguma coisa assim. Foi muito legal também, porque são demandas diferentes. O interior tem demandas diferentes. Por exemplo, ano passado a gente foi para Goiânia. A nacional, né? O PL nacional, com a juventude. Goiânia não tem um vereador de esquerda, do PT. Não tem. Não tem. Não tem PSOL. Sabe assim? Então, assim... Você quis se mudar pra lá, não, né? Ficou com uma invejazinha. Não tem deputado. Como assim? Como não tem um deputado? Juro, não tem. Não tem. Então, é uma demanda... Acho que no Paraná também, assim, né? Mato Grosso, a maioria... Mato Grosso a gente foi também. Mato Grosso eu acho que tinha 1 ou 2. É que me chocou muito que Goiânia não tinha 1. Goiás, né, no caso. E é uma demanda diferente. Então, foi muito importante pra mim, sabe? Esse aprendizado, assim, do Brasil macro, assim. Cada lugar tem uma necessidade, só que tem uma coisa que todos os lugares são iguais, que eu percebi. É por isso que eu quero vir candidata. Todos os lugares, todas as universidades são tomadas, são ideológicas, são pichadas, são degradadas pelo pensamento de esquerda e são dominadas pela hegemonia de esquerda. A UFMT no Mato Grosso que eu fui, a UFG em Goiás, a UFAM lá no Amazonas, surreal. Inclusive, na semana que a gente foi para o Amazonas, eles estavam fazendo um movimento, assim, contra a direita lá, dentro da universidade, absurdo. Então, é um problema cultural que está sendo financiado com o nosso dinheiro em todo o país. Então, acho que essa, inclusive, é a minha principal causa, sabe? Não só resgatar as universidades,
Porque elas são uma instituição em si, né? Uma instituição, ela tem a capacidade de se reconstruir, de recuperar seu prestígio, mas os jovens que estão lá dentro, né? Ô, Júlia, quando você visitou essas universidades, as pessoas te reconhecem? Ou não? Depende. Quem já tá há mais tempo já pega a tua história, já... Mas, por exemplo, às vezes eu vou na minha faculdade e não é tão... Eu vejo que tem um olhar ou outro, entende? Mas não é aquela coisa... Mas, por exemplo, Mas deve ter até medo, né? Quem é de direita deve até ficar com medo de falar com você. Cara, não Não vou falar é, com ela não, pra que vocês podem me terem noção. rotular aqui. Disfarçar aqui. Eu tinha uns Eu queria amigos... tanto tirar uma foto com ela, mas não vou não. Eu tinha uns amigos na faculdade, a gente se encontrava fora, porque eles tinham medo de serem vistos comigo dentro e serem perseguidos também. Aí a gente ia pra um café em outro bairro e se encontrava e conversava. Oh, Sem que foto, situação. sem Sem nada. nada. Não, foto no meu celular tinha, mas não podia postar. Aham. Tristeza. Depois de tudo que você vivenciou, já viveu, né? Você vai vir aí a candidata. Valeu a pena? Valeu. Cada dia, hoje em dia eu vejo, assim, na época que eu tava passando pela situação, eu achava que não, falava categoricamente pro Diego, eu preferia, porque ele falou, cara, olha a sua rede cresceu, eu preferia não ter nenhum seguidor, mas ter a tranquilidade de ir pra faculdade de volta, porque eu tinha tranquilidade, eu era uma aluna, eu chegava lá com a minha mochilinha, eu comia no bandejão, eu convivia entre eles, era muito doido, eu via tudo que a esquerda fazia, era muito, e se eu contar as histórias pra vocês, assim, é muita coisinha mesmo, muita coisa. E aí, Só que hoje em dia eu vejo que, assim, Deus tem um propósito pra tudo, sabe? A minha perseguição ali pode, como eu te falei, ter me afetado ali no momento. Mas hoje em dia eu vejo como ela ganhou ela se transformou num propósito, né? Em um propósito muito maior, assim, do que eu achava que poderia ser como historiadora, né? E foi a melhor forma, inclusive, que eu encontrei para poder salvaguardar aquilo que eu tanto amo, que é a história, que é a ciência, que é a busca pelo conhecimento. Eu amo a universidade. As pessoas da esquerda querem instaurar na gente, eles nos odeiam, eles queriam tacar uma bomba. Alguns até queriam, porque vocês só fazem a universidade pagar mico, né? As pessoas acham que só tem gente pelada aí fumando maconha e fazendo sacanagem. Só que eu sei do potencial delas. A Tatiane Sampaio aqui no Rio, por exemplo, ela descobriu a cura para tetraplegia, sabe? E está sendo cancelada pelos alunos por 2 falas. Primeiro, porque ela falou que a polilamina tinha formato de cruz. Segundo, porque ela foi num simpósio dentro da faculdade e só falou para os alunos: não acreditem que tudo do passado era ruim. Vocês são ensinados aqui na faculdade que o passado era muito preconceituoso, que não tinha nada que prestava no passado. Não era assim. Eu estudava com negros, com gays, todo mundo vivia bem. Pra quê? E ela é conservadora, fascista. Hoje em dia a ideologia tomou tanto que uma mulher que é cientista, que descobriu a cura para tetraplegia, possivelmente, né? Porque a gente está em estudo. Ela é cancelada, ela é descartada. Eu vi comentários de alunos falando: eu faço biologia e eu vou trancar minha matéria com ela por uma questão ideológica. Nossa, que Quando, na absurdo. verdade, deveria ser um privilégio ter aula com uma mulher que que deveria ganhar um Nobel, inclusive. Aham. Então, assim, é nisso e é isso que eu tô te falando. Mas por que eu falei dela? Porque ela, na vida comum dela, cotidiana, ela jamais teria conseguido chegar nesse denominador comum da polilamina. É porque a universidade é um espaço concentrado onde você deve se dedicar a um saber específico. O que eu tô querendo dizer com isso? Na sua vida comum, no seu cotidiano, você pode ter uma descoberta ou outra. Mas lá, essa era a intenção, é a gente financiar as demandas da sociedade. Então, assim, olha, a gente precisa da cura para o câncer. Então, os cientistas, olha, a gente precisa entender o que aconteceu nesse período do Brasil. Historiadores, abram livro, abram jornais, é basicamente isso. Um nível de dedicação que numa vida comum você até pode ter isso que eu tô te falando, mas é muito mais difícil. Agora, a universidade ela foi criada para isso, para você poder viver quase como um monastério, né? Você poder viver de buscar um conhecimento. E esse conhecimento se faz a partir da dúvida, do debate, do diálogo. Então, quando não existe um outro lado, esquece, não existe ciência. Então, o sentido pelo qual a universidade foi criada, a sua função já foi perdida, né? Sua função primordial. Parece que é tudo só ideologia, né? E aí ela se torna uma máquina de formação de militantes, de massas de manobras que vão depois moldar a sociedade e só replicam. Não são amplificadores de ideias nenhumas. Não criam nada. Só replicam e uma ideia nefasta, uma ideia que deu errado. Ô, Júlia, a gente chegou num momento aqui que é um quadro chamado Caraca.
Caraca. Caraca. É. E aí, como é que ele funciona? A gente vai te fazer uma pergunta ou te passar um nome, uma palavra, Claro. e você responde com aquilo que vem na cabeça de primeiro. Pode ser uma palavra ou uma resposta bem curta, Claro. tá? E eu vou começar aqui, tá? Vai lá. Lula. Caraca. Bolsonaro. Maravilhoso. Nicolas Ferreira. Topíssimo 10, nota 1,5 milhão também. Universidade pública ou particular? Pública. Cancelar ou debater? Debater. Esquerda. Incógnita. De- Incógnita. É uma assim, eu acho que é nefasto, mas eu não gosto de botar. Eles não nos colocam todo mundo no mesmo. São ultradireitistas fascistas. Eu não vou fazer isso que eles fazem comigo com eles. Então, assim, tem os comunas, tem os mau caráteres e tem as pessoas que podem ser salvas, que são massas de manobra. Podem e elas ser são a minha salvas. incógnita, entendeu? Aham. Eu não vejo inimigo. Eu não quero responder isso, entendeu? Aham. Direita. Direita é tudo que não é de esquerda. Porque a direita ela é muito ampla também. Temos os liberais, temos os conservadores, temos os anarcocapitalistas. Todo mundo que discorda desse outro espectro é de direita. Entendi. Michele Bolsonaro. Uma mulher muito admirável, muito forte e, principalmente, assim, eu percebo isso nela, assim, de um coração muito generoso. Generosidade, eu acho. Um propósito. Um propósito, resgatar as universidades públicas do país. Um sonho. Um sonho, ter uma universidade pública onde você pode ser de direita livremente e onde a pesquisa científica seja pautada na verdade. É meu sonho. Defina família. Família, mãe, pai, filho. O que Deus significa na sua vida? Tudo. Tá? Tudo. Literalmente tudo. Cada dia que eu pisei na faculdade... Aqui a gente tá falando de propósito, eu ia falar propósito ir ao céu, mas eu não queria ser puritana nesse sentido. Mas é a minha principal função, assim, é buscar a salvação. É o 01, assim. O resto é resto. Eu preciso primeiro garantir que um dia eu vou ver ele face a face. Passou Então... no teste, viu? Foi tranquilo, né? Pô, chega até que ia vir mais. Outro sonho, um propósito também eu quero muito que um dia as universidades, eu entre numa turma e veja que, tipo, 50 alunos são de direita e 50 são de esquerda. Tipo, que seja páreo a páreo. Aí que eu entre num corpo de docentes e veja que tem 100 professores, 50 são de direita e 50 são de esquerda. Esse é um sonho. Ô, Júlia, mas você não dar acredita equilíbrio, né? que nesse mesmo racional, meio a meio, mas que não dá pra pegar uma ideia boa da esquerda e aproveitar, porque eu vejo que é muito torcida organizada Por também, isso que né? eu te falei, que é uma incógnita. Tipo eu não vou assim, falar... tu é da Bibi. esquerda, aí eu tenho um projeto que eu sou da direita, aí o que eu boto, o cara nem leu o projeto, ele já tá contra, porque é da direita. Eu E concordo. tem muito voto partidário, que eu acho que a política também acaba, né? Porque tem um lado ruim na direita também. Concordo. A gente concordo. pode levantar alguns nomes da direita aqui que eu não votaria. Sim. E aí eu fico olhando, cara, não é possível que na esquerda nada presta e que na direita nada presta um pro outro. Tem que ter alguma coisa. plenamente. verdade. Eu concordo plenamente. Eu acho que... Fui bem em cima do muro agora, né? Não, mas eu acho que a Não, gente mas tem que tem buscar o mesmo caminho do coisas pra equilíbrio. aproveitar na Sim, esquerda e tem entende? coisas, né? Porque se a gente fica Da dentro direita da... que é pra descartar. Se a gente fica dentro da nossa bolha ideológica e a gente não olha pro outro, A gente fica igual. exato. É, A gente fica cria uma igual. esquerda ao contrário. E Isso não é aí. essa a função, entende? Eu penso muito que o caminho do equilíbrio é justamente esse. Por exemplo, vem a esquerda. É porque eu acho que a escala 6x1 é muito ruim. De fato né? Tu tem só um dia para descansar, um dia aleatório, é um domingo no mês, isso não é vida, isso é sobrevida. Concordo. Aí vem a direita e fala, tá, concordo com você, mas não acho que a solução tenha que ser na caneta. Vamos tentar isso aqui, que é flexibilizar carga de trabalho, fazer o trabalhador ganhar por hora. Várias coisas, né, para poder melhorar a produtividade do país e o trabalhador, inclusive, poder descansar mais. A esquerda, porque a gente tá falando de torcida organizada. Não, ou é do meu jeito ou eu não quero. Já que você não quer, senão você é contra a escala 6x1, você é a favor que o trabalhador sofra, não sei o quê. É uma inverdade. Aí vira essa briga. Vira uma briga Entende? pra jogar contra a Sendo, sociedade, aí né, tem na que vir adiante e falar verdade. assim, peraí, a gente tá resolvendo um problema que um presidente de esquerda, pedetista, criou, que foi o Vargas. Porque ele que fez isso quando criou a CLT lá atrás. Ele que botou a droga dessa escala. Agora a gente tendo que remendar isso, você tá querendo remendar como se a culpada fosse a direita, como se a direita quisesse explorar o trabalhador. Não é verdade, entende? E a preocupação da direita ainda fala assim, não é com um grande empresário, que vai ter grana, que tem aporte financeiro, para poder contratar mais uma pessoa. É com a cabeleireira da tua rua, é com o padeiro da tua rua. Mercado. Entendeu? É com essas microempresas que são a maior parte do país. Só que aí foi o que você falou, nenhum lado querendo ouvir o outro,
essa queda de braço e o Brasil vai pra onde? É. Vai pra onde? Fica à deriva. Entendeu? Então, acho por isso que eu falei assim, que a esquerda é uma incógnita. Porque tem as pessoas... Porque, como eu te falei, essa que quer quebrar o Brasil a qualquer custo, meu inimigo. Mas essa outra que levanta uma demanda que é séria, que a gente tá falando aqui, vida além do trabalho, pra gente também poder debater desse lado de cá, é benéfico. Precisa ter. Sim. Ô, Júlia, para fechar, o que você diria hoje para um jovem que está entrando agora na universidade e é um jovem de direita? Primeiramente... Como ele deve agir? O que ele deve fazer? Primeiramente, busque boas referências, né? Quando a gente está passando ali pelo Calvário, né? Pelo nosso Vale da Sombra e da Morte, se a gente, por exemplo, não pensa... Como eu dei um exemplo bíblico, se a gente não pensa em Jesus, né? Se a gente não se agarra nas coisas boas, a gente vai acabar afundando ali naquele meio. A gente tem que pensar nos bons exemplos. Tem uma frase que eu adoro usar, que é de um professor de filosofia de uma faculdade nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, 80% dos professores nas universidades também são de esquerda. Então, o processo que acontece lá também acontece aqui. A gente é muito bom em importar essa ideia ruim no Ocidente, né? E ele é professor de filosofia de uma universidade renomada lá. E ele tem um livro de como vencer essa hegemonia da esquerda dentro da universidade. E eu, quando comprei o livro, já fui para a solução, né? Como é que vence? E ele vira e fala assim, lembra da vida dos apóstolos. Eles eram 12 e eles derrubaram o maior império que o mundo já viu, que é o Império Romano. Quando eles existiam e eles estavam trabalhando e pregando a verdade, eles nem pensavam que isso aconteceria. Eles só estavam ali determinados ao bem, né? Então, o bom determinado ao bem, ele vai sempre triunfar. Então, se você está na faculdade, esteja determinado ao bem. Eu tô aqui para estudar, eu tô aqui para fazer o bem. Ah, mas eu abro meu livro ou eu escuto meu professor, é só asneira. Tudo bem, busque boas referências fora da faculdade, abra bons livros, busque bons autores, busque bons professores. Tem na internet, eu conheço 4, 5 professores conservadores que vivem a vida deles para... Meu caso é história, né? Mas tem diversas matérias, tem medicina, tem tudo. Para falar a verdadeira história, entende? Para falar o que de fato aconteceu. Então, assim, a universidade ela é um período da sua vida, ela não é a sua vida. A sua vida vai começar quando você sair de lá. Então, venda a tua personalidade pela aceitação de um grupo que... E defende ideias nefastas. Então, assim, não é uma questão de ter personalidade. Ah, eu tenho personalidade forte. Não. É uma questão de defender a verdade e o certo. Então, o conselho que eu dou é esse. Busque boas referências. Tenha sempre em mente que é um período que vai passar. E não busque aceitação. Só seja você. Porque ser aceitado por um bando de idiotas vai significar que você é igual a eles. Mas ser vaiado por eles significa que você não é igual a eles. Então, é melhor ter as vaias do que os aplausos, né? É. De gente burra, já dizia Nelson Rodrigues, de gente burra, eu só quero vaias. Eu fiquei com mais uma duvidazinha aqui. Claro. Como que você fazia, assim, por exemplo, aí você estudava a matéria que era dada, Uhum. e aí você buscava a verdade como, assim? Pesquisas na internet? Isso, tem de... Ó, por exemplo, eu fui aprender a história dos Estados Unidos. Meu professor era um professor pós-doutor em Estados Unidos, e Estados Unidos, como é um país do primeiro mundo, a área de história, todas as áreas, a universidade de lá, gente, a gente vê na TV como é que é uma escola pública lá. Imagina uma universidade, aquele mundo, aquela cidade, aquele campus. Então, tem diversos departamentos muito mini, diferente do Brasil. Por exemplo, no Brasil, um professor de história antiga, ele vai dar toda a história antiga. Ele vai dar Grécia, vai dar Roma, vai dar Egito, vai dar Mesopotâmia. Lá não, lá tu é especializado em Grécia, tu é especializado em Roma. E só dá pra fazer isso porque eles têm aporte para tal. Então, por exemplo, meu professor foi lá pra fora estudar numa universidade dessa. Todo mundo vai acreditar no que ele fala, só que o que ele falava, que os Estados Unidos era fascista, que ele foi fundado já fascista, desde os primórdios, dos pais fundadores, que os Estados Unidos teve os pais fundadores, enfim, bizarro. E eu escrevia tudo aquilo no meu caderno. Já sabia que os Estados Unidos não era assim, que se ele fosse desse jeito, ele ia ser um dos países mais livres do mundo. Aí eu ia lá abrir a Hillside College, que é uma universidade conservadora que tem nos Estados Unidos. Hillsdale College, que é o nome da faculdade. Ela tem um monte de curso gratuito sobre vários temas, sobre Aristóteles, tudo. E aí um desses era a história, a fundação dos Estados Unidos. Aí eu ia lá, tinha legenda para português, para quem precisa, né, legendado. Assistia com referências históricas, cheio de livro nos comentários, livros de autores americanos. Aí, então, mentira. Era assim. História do Brasil é a mesma coisa. História do Brasil era até mais fácil, porque a gente tem professores aqui, né? A professora falando, tipo assim, detonando os portugueses. E tem muita referência, gente, muita. Tem professor da USP que fala a verdadeira história, muito livro publicado. Só que o pessoal tem que ir atrás. Diversos historiadores sérios, João Camilo Torres, entre outros, que
como eu falei, tem um verdadeiro compromisso com a verdade, com o que aconteceu no passado. Aí eu ia lá e estudava. Eu vi um pouquinho no seu Instagram sobre o descobrimento do Brasil e sobre a Princesa Isabel. O descobrimento do Brasil foi vai esclarecendo, né? Foi meu tema de TCC. E Princesa Isabel é porque assim, a história do Império também me atrai muito, assim. Você tinha que estudar 2 vezes, né? Estudo o errado, estudo certo. Aí, se for fazer a apresentação, apresenta o errado. Guarda o certo para poder utilizar na frente. Isso é muito difícil para um jovem, ver essa dicotomia. É cansativo, entende? Com certeza. Mas é mais fácil aceitar, né? Entre aspas. Exato. Mais jovem que você está me ouvindo. Apesar de cansativo, é muito bom. Entendeu? Isso que eu quero dizer assim, é o melhor caminho. Eu não me arrependo nenhum dia. Eu não seria tão feliz, eu não seria tão, sabe assim, tão certa de quem eu sou se eu não tivesse tido esse trabalho lá atrás. Porque hoje eu sei que eles mentem. Eu lembro que eu fui num debate um dia e eles gostam de falar, né? Que a direita não estuda. Aí a menina falou pra mim assim, você não estudou. Eu tô numa faculdade federal, eu estudo, né, com intelectuais. Eu falei, mas eu estudei sim. Ela, mas você fez uma Unisquina. Eu, não, fiz uma faculdade federal. Aí ela, mentira. Quando ela abriu, ela tinha feito a mesma faculdade. Aqui é a Unirio também. Ela não sabia onde botar a cara. Eu falei, eu estudei com os mesmos professores que você e eu sei que você mente. Então, é importante, entende? Foi o que eu te falei, eu não seria tão eu. Eu não saberia tanto como eles pensam. Eu sei como eles pensam, como eles comem, como eles agem. Tudo. Eu lembro quando eu tava na faculdade... Parece guerrilha, né? Antes de ser perseguida, eu fiz um quadro. Muito engraçado, que era Diário de uma Esquerdista. Cara, tudo que eu botava, todo mundo... Gente, mas é igualzinho. Como é que ela sabe que é tão igual assim? Claro, né? Tava lá convivendo com eles. Tava no meio do foco. Era pra eu terminar aqui agora, mas eu vou te perguntar mais uma coisa. Não, pode perguntar quantas quiser. Não tome em quartéis, tome em escolas. Gramsci. O que você diria sobre essa frase? Essa frase é... Pode falar, quer falar? Não, quero saber de você. Essa frase é a frase que demonstra, né, que nos deixa claro a forma que a esquerda se reinventou. O que acontece? A esquerda tem o pensamento marxista e ele fala lá como é que deve ser a revolução socialista no livro dele. Pela primeira vez na história, se coloca essa revolução em prática lá na Rússia. Só que ninguém tinha acesso à Rússia. A Rússia era um país fechado, a União Soviética, no caso. Então, ninguém sabia se aquilo ali tinha dado certo ou dado errado, né? Será que... Porque a propaganda que a Rússia fazia é que tinha dado certo. Eles estavam, né, na guerra, enfim, tinha dado certo. Quando a informação chega de que foi um caos, que eles mataram 6 milhões de pessoas de fome em 2 anos na Ucrânia, que não tinha mercado, tipo assim, que o que Marx pregou deu errado, um comunista, que era Gramsci, que foi preso, inclusive, por Mussolini, que era um fascista, quando ele ficou na cadeia, ele falou, gente, o papo de revolução não tá colando mais tanto. Porque aconteceram outras revoluções, como a de Cuba, a da China, mas não aconteceu prosperidade. E agora? A gente entrega a toalha, tipo, morreu a esquerda, porque é isso que eu tô te falando, assim, aconteceram as revoluções, o povo do mundo começou a ver, caraca, isso deu uma merda, só morte, só tortura, só ditadura, cadê a igualdade que eles pregavam? Aí ele, então... a gente vai ser hegemônico e a nossa revolução vai ser em outro setor, na cultura. Porque o que ele reparou? Que o fascismo, assim como o comunismo, lá de Stalin, usava das instituições da sociedade para se manter no poder. Quais são as instituições da sociedade? O governo, a imprensa, a família e a igreja, né? No caso, quando eu falo o governo, eu tô falando a escola junto, né? Que é da onde é a educação. Tomando todas essas instituições... a gente chega ao comunismo também. Porque foi assim que se chegou ao fascismo, né? O fascismo não deu um golpe fascista. Se chegou assim, dominando os meios de comunicação, dominando as escolas. As pessoas não tinham que fazer dentro da escola, a continência lá pro seu ditador, enfim. E foi isso que Gramsci pensou, só que para a esquerda. Entendeu? Para a esquerda. E aí ele reinventa a esquerda dessa forma, com a questão da Revolução Cultural. E aí diversos intelectuais, eles aprimoram essa ideia. A Escola de Frankfurt. Depois tem a Nova Esquerda nos Estados Unidos. Aí imagina diversos intelectuais debruçados. Tipo assim, como é que a gente vai aplicar isso? Onde está a aplicabilidade? Aí surgem tudo que a gente está vendo. O feminismo, o aborto, todas essas pautas. Cada uma para destruir uma frente. E é incrível como eu falei que a Margaret Thatcher falou, como eles são empenhados a destruir tudo aquilo que foi construído arduamente. E como a gente também tem que ser empenhado em defender a nossa liberdade. Júlia, muito obrigada por essa aula de história. Só de história? De tudo, né? De vivência.
Enfim, queria te agradecer imensamente. Já era pra gente ter terminado, mas aí eu fiquei aguçada com algumas outras perguntas aqui. Tem mais 800. O episódio 2. Pois é. Queria te agradecer por estar vindo aqui também esclarecer um pouco sobre esse assunto, sobre essa pauta, né? Eu acho que tem muita gente que precisa ouvir um pouco mais, né? Quem sabe... E a gente está sendo aí um instrumento também para estar levando essa informação para muita gente. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso E convite. te dá parabéns também, né? Porque, Obrigada. pra ter essa cabeça aí de você viver o que você viveu, eu fico imaginando você narrando a sua história, imaginando você chegando numa sala de aula, cara, as pessoas gritando no teu ouvido, te ofendendo, e você sendo resiliente ali. Não é só a estrutura, né, de mãe, que nem você falou, do noivo, marido, do avô, mas, cara, é uma resiliência sua, né? Uma coisa que é bem do teu interior. Parabéns, cara, porque eu não sei se eu teria essa Tamanha sabedoria, toda. né? Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu tô super honrada, adorei o nosso papo. Espero voltar, inclusive, aqui já tô deixando a deixa pra me chamarem de novo. Já tá convidada, já. É só a gente agendar. Quando acabar, já agenda. E eu amei conversar com vocês, de verdade, contar um pouco da minha história, saber um pouco também da de vocês. E espero voltar em breve. Vai voltar, com certeza. Muito obrigada. Se não voltar é porque você não quis. Não, Pronto, deixa já claro jogamos aqui pra ela. que eu quero voltar. E você que está nos assistindo, compartilha o vídeo com alguém que precisa saber um pouco mais sobre essa dinâmica toda, né? Sobre a política também. Se inscreve no Se inscreve canal. no canal. Curte o vídeo, curte, compartilha. comenta, Apoia o que a gente trabalho deles, que é um responde. trabalho incrível. Isso aí, apoia o nosso trabalho também, tá? Vai gente? que você amanhã tá sendo entrevistado aqui pela gente. Então, com certeza. se inscreve e compartilha bastante aí. Obrigada. Valeu, um abraço, obrigado.